Boa noite. Estamos começando mais uma live aqui pelo Projeto Bandog e hoje a gente vai fazer um bate-papo com a Carol, ela que é preparadora física de cães, vai nos passar aqui nessa conversa, vai nos dar uma ideia de como treinar nossos cães, quais são os exercícios, o resultado que a gente vai obter com esse exercício, se é que nem nós seres humanos tem que alongar, não tem que alongar. Então ela vai explicar tudo isso aí pra gente. Beleza? Lembrando a todos vocês, né, como é de praxe aqui, o chat vai ser completamente ignorado, a gente não vai dar nenhum tipo de atenção para o chat, quem está chegando, quem é novo aqui na live. Depois, quando a live encerrar, a gente posta ela na íntegra lá no nosso canal do YouTube, que é o canal Projeto Bandog, e ela fica disponível lá para vocês assistirem. Essa live aqui também eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores. Um grande abraço aí para o Canil Presa Santa Morte, o Canil Forte Sul e o Canil Espíndolas Égio. Um grande abraço, muito obrigado por apoiarem o nosso projeto, apoiarem essa iniciativa. Um abraço também para o amigo Franco, lá do canal Falando de Cachorro. No canal Falando de Cachorro, é o único canal no YouTube autorizado a usar as nossas lives para fazer cortes. Então só ele pode usar o nosso material para fazer cortes das lives que já foram ao ar. Então se às vezes tu está querendo relembrar alguma coisa, está com pressa, quer pegar só um tópico de alguma live, com certeza lá no canal Falando de Cachorro vai ter um cortezinho específico dos principais pontos da live. Beleza, pessoal? Só mais uma coisinha. Muito importante, sempre olhem a descrição aqui do vídeo, se tu tá pelo YouTube agora, porque ali na descrição a gente faz uma apresentação do nosso entrevistado, tem todos os perfis, os contatos para vocês seguirem, acompanharem os nossos entrevistados, e também tem o perfil e o canal ali dos nossos parceiros e patrocinadores. Beleza? Pessoal, ó, antes que eu esqueça, se tu tá chegando agora, assiste a live, curte aí, beleza? Gostou do conteúdo do vídeo, gostou da live? Deixa o joinha. Assiste mais umas 2, 3, se gostar do conteúdo, gostar da proposta do conteúdo do canal, aí se inscreve que é importante para nós. Beleza? Então bora, vamos conversar, que a Carol já está aqui já. Bom, Carol, boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite, né? Era um tema que eu queria trazer há muito tempo aqui para o nosso pessoal, nossos seguidores, nossos inscritos aqui do canal Projeto Bandog, porque eu venho, né, o pessoal que acompanha já sabe, eu venho de uma época do esporte, do pitbull, quando começou a surgir, e eram cães que trabalhavam muito, a gente tinha vários treinos malucos, e era aquela coisa meio empírica, assim, meio, vamos do jeito que dá, e eu acho muito bacana preparar, condicionar, principalmente nós que temos cães de guarda, ter esse cão, vamos dizer assim, mais musculoso, mais forte, que aguente, vamos dizer, um possível embate. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito, de verdade, fiquei muito feliz, né, uma profissional incrível aí da área. E a primeira pergunta que eu vou te fazer, tu já pode emendar com o teu boa noite para a galera? Conta um pouquinho para nós aí quem é a Carol, como é que tu chegou, se tu tem cachorro, se não tem cachorro, se tu é criadora, se é só entusiasta. Resume, se tu conseguir dar uma resumidinha assim, fica à vontade. Tá bom. Bom, obrigada pelo convite, Gaúcha. É sempre um prazer falar, né, de fisiologia do exercício, porque é minha paixão, gosto demais disso. Tanto em cavalo quanto cachorro, então, assim, animal atleta para mim é o que há, né? Não tem coisa melhor. Eu sou médica veterinária, tenho mestrado e doutorado em Fisiologia do Exercício pela Unesp, de Jaboticabal. Depois eu fiz outros cursos de especialização em reabilitação animal e tudo mais, porque a reabilitação não dá para andar separada da Fisiologia do Exercício, né? Animais atletas precisam ter o respaldo da reabilitação veterinária para manter a saúde em dia e também o potencial e a performance. Então eu trabalho nessas áreas, né? Na reabilitação e também na Fisiologia do Exercício. Desde da minha graduação, eu sempre trabalhei com animal atleta. Na verdade, eu monto cavalo desde que era criancinha. E desde então, né, fui amazona, dei aula de equitação, trabalhava mais com cavalo no início da minha vida, né? Antes mesmo de fazer faculdade, eu fui tratadora, fui fazer curso no interior, morei em fazenda, em sítio, em hípica. Antes de fazer faculdade, né, para trabalhar com cavalos, que era minha paixão, larguei um empregaço em São Paulo para morar no interior para trabalhar com cavalos. Tipo, não queria saber daquilo, queria saber dos cavalos. Então já aprendi a treinar com a Cláudia Lechonski, não sei se o pessoal do cavalo conhece, mas ela é uma sumidade na área da equinocultura, né? Ela me ensinou muita coisa. Trabalhei com ela um pouco
e depois fui trabalhar em outros lugares. E depois eu fui fazer faculdade. E na faculdade, eu já comecei a me integrar em alguns projetos com os professores, tal, nessa área de fisiologia, né, que eu sempre gostei muito, era fissurada em fisiologia. E consegui fazer um estágio na Unesp, e consegui ingressar num grupo de treino e de mestrado, na verdade. Eu era estagiária nessa época, né? Na área de treinamento de cavalos de enduro. Então tinha um programa de treinamento lá de outras pessoas, e eu, no estágio obrigatório da faculdade, ingressei para ajudar o pessoal no braçal, já que eu já trabalhava com cavalo, então para mim era mais fácil, né? Eles gostaram e eu, né, comecei a ajudar eles lá no manejão. E passei na prova do mestrado 6 meses depois e já ingressei num projeto de treinamento para cavalos de enduro. Então ali eu ganhei minha própria equipe, tinha meus cavalos, meus não, né, da universidade, mas que eu conseguia treinar, né, no protocolo que a gente estabeleceu. Então a gente fez um treinamento longo de 9 meses para os cavalos na esteira, rolante de alta performance e também a campo. Então eu montava todo dia aqueles 10 cavalos, era maravilhoso, né, foi a melhor época, assim. E foi muito legal porque eu aprendi muito na prática, né, então a gente começou a estabelecer uns protocolos de treino a campo, coisas mais, digamos, mais aplicadas, né? Fugindo um pouco do laboratório, do que era aquela coisa, né, impossível de reproduzir, né? Que nem todo mundo tem um laboratório em casa. E eu comecei a despertar para isso, eu comecei a falar, poxa, na universidade a gente produz muito conhecimento, mas as pessoas que estão lá fora, como eu vim, né, lá do campo, eu pensava, poxa, os treinadores de verdade estão precisando dessa informação e a gente na universidade não consegue levar isso para eles, porque na universidade a gente produz os artigos científicos, a gente produz livros, um monte de coisa, só que fica tudo lá, né? A gente produz para nós mesmos, digamos assim, é uma retroalimentação dentro da universidade. É verdade, é muito difícil sair dessa bolha, né? E aí isso começou a me incomodar de um jeito assim meio estranho. Eu falei, alguma coisa tá errada. E eu sempre quis área acadêmica, né? Eu queria ser pesquisadora, eu queria fazer isso. E isso começou a me incomodar. E no doutorado aconteceu assim, eu não conseguia verba para trabalhar com cavalos. E eu tive que adaptar, porque eu não queria trocar de área, eu não queria fazer outra coisa. Eu queria fazer fisiologia do exercício. E foi bem no boom do pitbull, né? Todo mundo tinha pitbull, todo mundo tinha muito pitbull, todo mundo tinha pitbull saindo pelo ladrão em tudo quanto é lugar. A primeira década de 2000 ali, né? Foi. Isso foi 2011, 2012, por aí, né? Que começou. Que eu comecei o doutorado. E aí eu comecei a pensar, bom, eu vou fazer isso com um cachorro, né? Então outras pessoas da equipe começaram a fomentar isso, começaram a falar, pô, vamos fazer uma avaliação com cães, a gente nunca fez isso aqui, não tem trabalhos nesse estilo, né, em esteira rolante de alta performance para saber as respostas fisiológicas, metabólicas do animal, do cachorro em exercício. E aí eu comecei pode crer, vamos fazer, e vamos usar quem, né? Que raça? Que cachorro? Então lá na universidade eles têm uma matilhazinha de beagles, né? Que eles usam para fazer outros tipos de experimento. Aí eu falei, não, a gente tem que ser um cachorro mais atlético, que a gente consegue fazer mais coisas. Aí eu falei, pitbull, mas onde a gente vai achar os pitbulls, né? Do mesmo jeitinho, tal, mais ou menos parecidos. Então a gente procurou e não encontrávamos, né, muitos, assim, parecidos, porque, né, linhagens e tudo mais, alguns nem tinham, né, enfim. Mas aí nós encontramos muitos pitbulls abandonados no centro de zoonoses lá da cidade. Muitos pitbulls, muitos. Aí eu pensei, gente, tá aqui, né, nosso grupo experimental tá aqui, vamos adotar todos eles, vamos cuidar de todos eles, vamos recuperar esses bichos e bora treinar eles. Aí que eu comecei a aprender adestramento, meio que sozinha, né? Porque eu trabalhava com cavalo antes, né? Eu tinha cachorro, sempre tive cachorro, né? Mas é diferente, né? Meus cachorros eram selvagens. Não tinha muito, tipo, sabe? O cachorro saía junto na trilha, então não tinha muita obediência, não. E aí eu comecei a aprender a adestrar, adestramos aqueles cachorros, selecionamos 10 animais que eram mais fáceis de lidar e tudo mais, né? E fizemos um protocolo de treino para eles. E ali a gente começou a trabalhar esses cachorros, a gente começou a ver coisas maravilhosas, assim, nossa, um potencial de performance maravilhoso, né? Pitbull é maravilhoso, né? É um cachorro completo. O homem, a gente que estraga, né? O ser humano que estraga o cachorro.
Mas nós conseguimos lá no trabalho fazer assim, trabalhos ótimos, né? Várias aferições, os cachorros muito colaborativos, e eram cachorros que não paravam nunca, sabe? Cachorros energia 100%, então assim, eles me ajudaram demais. Até tenho um agradecimento para cada um deles lá na minha tese, né? Porque eu nunca mais... E eles foram doados depois para famílias, então a gente conseguiu reintroduzi-los de volta nas famílias, né? Então foi muito legal. E a partir desse... Eu mesma adotei 2 nessa época, né? Eu fiquei com 2 que eu me apaixonei por eles. E depois disso, eu comecei a vislumbrar um mundo, assim, para os cães que não existia. Eu nunca tinha visto no Brasil alguém se preocupando com condicionamento físico em cães. No mundo do cavalo é um pouco mais popular esse tipo de ciência, né? O pessoal é mais avançado um pouquinho. Mas com cachorros em geral, eu não via esse tipo de preocupação. E eu comecei a entrar nesse mundo. Aí eu fui fazer um curso de formação em adestramento, né? Comecei a adestrar, abri uma empresa, comecei a adestrar cães de guarda também, cão de companhia, obediência, guarda e proteção, faro. Comecei a fazer um monte de curso, comecei a fazer um monte de coisa. Aí eu gamei, né? E fiquei no mundo do cachorro. E o cavalo ficou em segundo plano, né? Porque tinha muita demanda, muita necessidade, né, desse tipo de conhecimento. Aí eu treinei um pouco de IGP, né, eu tinha até um cachorro de IGP, mas depois ele acabou aposentando precocemente por uma outra razão. Depois eu continuei fazendo cães. Então, assim, eu tive muitos cães. Não sou criadora, não me atrevo. Tem gente muito preparada para fazer isso. Não dá para fazer tudo, né, Gaúcho? Mas não dá para fazer tudo. Criação é uma coisa muito complicada, né? E não dá para ser assim feito de qualquer jeito. Então eu já tentei, já passei por esse mundo da criação aí, mas eu vi que não era para mim não deu pé. Aí eu fiquei na minha área mesmo da medicina veterinária, né? E hoje eu só trabalho, 90% do meu trabalho é com cães. Eu tenho alguns clientes cavalos, mais equinos, né? Mas a maioria mesmo está nos esportes caninos. Então hoje eu tenho alunos do Canicross, tenho alunos de IGP, de Mondial Ring, de cães de polícia. Inclusive eu trabalho numa instituição pública também, né? Eu trabalho no canil da Guarda Civil, então eu sou veterinária do canil lá, então eu tenho acesso direto e contato direto com esse tipo de cão de polícia, policiamento, né? Já dei instrução para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, então assim, estou bem familiarizada com quase todos os tipos de cães, né? Eu ainda só não mexi com cães de corrida, né? Com greyhounds de corrida. Eu ainda não tive a oportunidade de lidar com eles. Acho que aqui no Brasil tá até meio raro, né? Não tô, acho que até tá proibido, acho. Tá proibido, inclusive. Mas a gente sabe que tem, né? Mas eu ainda não tive contato. Agora, cão de agility, IGP, Mondial, polícia, Canicross, Mushi em geral, eu já passei por todas essas áreas e tenho alunos em todas essas áreas. Então, hoje eu estou bem, não adestro mais, né? Não trabalho mais como adestradora. A minha empresa eu fechei, não trabalho mais porque era demais, né? Não dava para fazer tudo. E eu sou meio acelerada, então eu quero fazer tudo, né? Só que daí uma hora você tem que... eu trabalhei um tempo também como perita, né, em bem-estar, então eu peritei algumas ações judiciais na questão de saúde e bem-estar, mas também parei porque é um trabalho que não dá para fazer de qualquer jeito, né, é um trabalho judicial, então eu tenho que... Mas por causa disso eu também me aprofundei muito na questão de bem-estar, né? Então hoje isso foi bom para mim. Eu comecei, na verdade, para começar a estudar isso mais profundamente, para conseguir direcionar as pessoas para um bom caminho dentro dos esportes, né? Porque também esse lance de bem-estar está um pouquinho ainda cru, né? As pessoas falam muita coisa que de repente, as pessoas que eu digo assim, de modo geral, né? Às vezes tocam nesse assunto bem-estar, mas como se fosse uma coisa meio fora da sinotecnia, sabe? Eu já tive uns 30 calafrios aqui, quando eu prestava lauda de maus tratos, digo, meu Deus. Sim, mas nós, funcionais, quase tudo é maus tratos hoje em dia. Então, mas não é. Isso é a minha briga com a minha própria classe, né? A minha briga, que não é uma briga de verdade, uma briga no pejorativo, mas é uma luta
dentro da minha classe de médicos veterinários que eu teimo em falar e eles teimam em repetir coisas que não são verdades. Então, assim, maus tratos, eu tenho uma live enorme com o Max Macedo falando de maus tratos. O que é maus tratos de verdade? Tá lá, vai lá assistir, porque eu falei 2 horas de maus tratos e assim, eu tô muito habituada com cão de trabalho desde criança, né? Eu tenho contato com cão de trabalho e polícia. E eu vejo que os médicos veterinários atualmente não têm essa visão. Para muitos, ou para a grande maioria, cachorro é tudo igual. E não é verdade, os cães são totalmente diferentes. E o pior é que para muitos o cachorro é um filhinho. Isso que acaba. Tem essa interpretação totalmente equivocada também, né? Eu não vou dizer para você que eu não olho para minha cachorra e falo, ai, Titi, que é fofa da mamãe. Eu faço isso. Mas eu não a trato como se fosse um ser humano. Eu não ponho ela para andar num carrinho, eu não coloco sapatinho nela, roupinha, cachecol, levo ela no colo para todo quanto é lugar. Ela tem necessidades de cachorro, né? E eu não posso, e ela é um husky siberiano também, eu vou fazer isso. Mas assim, a minha Malinois, que estava aqui, né, até outro dia, agora ela está no centro de treinamento. Era um cachorro super meigo, é um Malinois, mas ela tem necessidades. E ela ainda é um Malinois. Mas ela é meiga, mas ela ainda é um cachorro. Eu não posso ficar tratando como se fosse, sabe, humanizando ao extremo. Então, assim, são cuidados que na medicina veterinária, Gaúcho, tá muito complicado. Eu vejo colegas falando coisas que eu falo, não, isso não é maus tratos. Né? Maus tratos é colocar num carrinho para passear no shopping. Ah, então eu não posso passear no shopping com o meu cachorro? Claro que pode, deixa ele ser cachorro, andar no chão, farejar. Né? Porque uma coisa agora, só abrindo esse parênteses que a gente abriu na parte de maus tratos, até é bom para a galera que está ouvindo dos cães funcionais, que eu sempre digo, o meu problema hoje é que as pessoas não sabem mais respeitar o direito alheio. Tu não gosta que o teu cachorro seja de guarda, tu não gosta que o teu cachorro treine mais pesado, tudo bem, não treina o teu cachorro. Mas não queira incumbir a quem está fazendo isso um processo de maus tratos. Porque é bem diferente, entendeu? É como eu digo, eu tento sempre fazer analogia, porque eu digo, o canal aqui é sempre, como eu digo, o cara que manja muito é o cara que manja pouco. Então não tem muita frescura, assim, eu uso uma linguagem bem simples. Eu tento fazer uma analogia que eu digo assim, ó, o cara que tá na musculação lá, que às vezes até tem uma distensão e tá puxando ferro e tá lá fazendo força, aquilo ali não é maus tratos. Ele tá sentindo dor, ele tá superando um limite, mas não é maus tratos. Maus tratos é, por exemplo, uma situação extremada como a gente pega uma Etiópia, onde as pessoas estão morrendo de fome, desidratadas, subnutridas, sem uma condição de perspectiva de vida, e eu trago isso para os cães. Um cachorro que está saudável, com uma boa condição e está sendo submetido a um trabalho, eu não consigo considerar isso maus tratos. Maus tratos, para mim, é aquele cachorrinho que está magrinho, sarnento, passando fome, desnutrido, desidratado, sabe? Isso, eu acho que é só respeitar, sabe? Só ter esse cuidado, assim, para respeitar. Mas o respeito vem do conhecimento, né? Eu acho que falta conhecimento mesmo, até na faculdade. Eu sei que às vezes eu dou uma aula ou outra, né, nas faculdades, nos cursos de graduação, e eu fico um pouco assustada com a mentalidade dos alunos nessa nova geração que nós estamos criando, né? Porque é assustador como eles pensam realmente, as pessoas, estudantes, né? Que eu julgo assim, são pessoas que têm um nível cultural já mais, digamos assim, selecionado, só que não, né? Não é bem assim que funciona hoje em dia. Isso era nos anos 80, agora não é mais assim. Agora é um pouco mais mesclado, é um pouco mais complicado. Então, até você entrar na mente desse ser humano, explicar, né? Porque cada um deles tem um pensamento, então assim... Tem gente que pensa, Gaúcho, que você andar de bicicleta com seu cachorro do lado, você tá matando ele, né? Eu mesma já sofri bullying na rua, me xingaram, porque eu tava correndo com minha cachorra do lado. Eu falei, né? Um animal atleta, né? Então, assim, tem que tomar cuidado mesmo. Então, aí até explicar tudo pra pessoa que é um animal atleta, que não é um animal... ele está preparado fisicamente, ele tem, né, ele segue um protocolo nutricional, um protocolo de treino, testes que eu vou averiguar se ele pode continuar ou não, se ele deve subir o nível ou não. Até explicar isso aí, a pessoa já foi embora, foi para a delegacia, né? Então, é muito complicado, realmente, na vida real. Então, o pessoal do Top Dog, o pessoal do Pitch, esse pessoal é o que mais sofre preconceito, porque os cães são extremados, né? Os treinos são fortes, mas o cão que está fazendo, eles são preparados, começando pela genética.
Geneticamente são preparados para aquilo. Não é pegar sei lá, que exemplo que eu vou dar, sei lá, um Beagle e fazer o Beagle fazer o que um Pitbull faz, né? E ó, se preparar o Beagle, ele faz. Se preparar, mas não vai fazer igual um Pit. Mas o preparo daquele indivíduo, daquele organismo, é tão bem feito, né? Então, não é que não acontece, tem muita gente também que treina errado. Não é todo mundo que faz certo. Mas tem gente que treina certo, tem muita gente que treina certinho, né? Que pelo menos se preocupa com alguns parâmetros, se preocupa em perguntar algumas coisas, em seguir algumas normas assim, básicas, né? De saúde e bem-estar, e consegue trilhar um caminho positivo, e consegue um bom resultado. Tem gente que extrapola, que faz errado? Tem, né? Isso é verdade. É da natureza humana, a gente não vai... O que eu digo, as pessoas têm que só botar isso na cabeça, cada um é responsável por si, sabe? É da natureza humana, um vai fazer certo, um vai fazer errado, é isso aí, se a vida segue. O que precisa ter é informação. Né? Então, assim, não punir, tem que informar. Então, quem está fazendo leis, quem está fazendo leis que são punitivas, essa pessoa tem que ter, no mínimo, um conhecimento amplo para poder orientar a pessoa, porque eu acredito que sem orientação não pode se dar a punição. É como você adestrar um cachorro, só punir sem ensinar, seria injusto. Com as pessoas é a mesma coisa, ou você orienta primeiro, orienta de novo, né? Direciona, aí a pessoa insiste, aí sim você pode entrar com uma questão punitiva, porque a pessoa quer fazer errado, ela já recebeu a instrução, né? Mas assim, fazer uma lei que proíbe as coisas é totalmente sem cabimento, né? Deveria ter uma lei, sim, porque os animais precisam de proteção, mas para direcionar, né? Para normatizar as coisas, não proibir, né? Proibição é uma coisa muito fácil, né? Para quem não conhece o que está falando. E nunca, como eu digo, eles nunca resolvem o problema, eles eliminam, pronto. Vamos eliminar isso aqui. Não pode mais fazer prova de corridas com cães, não pode mais fazer provas com cães, como assim? Não pode mais reproduzir cães, os cachorros vão ser extintos, então, não vamos ter mais raças, não vamos ter mais... Isso é um absurdo. É bem isso. Mas então, esqueceu alguma coisa em relação à tua apresentação aí, Carol? Acho que não. Não? Acho que então não. vamos começar, porque assim, ó, como eu falei ali no comecinho, a minha base toda, assim, eu acho que talvez eu entendi a tua trajetória, porque eu digo, quem entra no universo da sinofilia um pouquinho mais técnica através do Pitbull, nunca mais anda para trás. Porque é só quem teve um Pitbull, quem performou um Pitbull, sabe como aquilo é incrível, como esse cachorro mexe, assim. Então, o que acontece? Eu não tenho mais Pitbull hoje, o meu projeto é com Bandogs, talvez eu venha um dia, talvez, a inserir a raça em algum cruzamento que eu faça, mas o Pitbull nunca mais saiu de mim. E eu me pego fazendo coisa com os meus cães que eu fazia com o Iron na época. E daí por isso que eu estava louco para fazer essa live sobre essa parte de condicionamento, para a gente levar isso para o pessoal como um todo. Sim. Então o que eu ia te perguntar? Como tu falou ali mais ou menos no começo, existe diferença, por exemplo, Carol, entre as raças? Vou tentar te dar um exemplo assim. Eu vou correr meia hora com um Pitbull, com um pastor alemão e com um Beagle. O resultado vai ser o mesmo. Quais são os cuidados que eu tenho? Por exemplo, o Pitbull é mais atleta, eu preciso ter menos cuidado com ele do que o Beagle, que não é tão atleta. Como é que é essa parte mais fisiológica entre a diferença das raças, assim? Bom, eu já vou começar mudando a sua pergunta, né? Fique à vontade. Existe diferença entre os indivíduos. Eu nem considero a raça. A raça, por questões morfológicas, né? Então a gente olha a morfologia de um Pitbull, a morfologia de um Beagle, a morfologia de um pastor alemão. Morfológica. A gente consegue ver diferenças nítidas. E aí você já consegue prever algumas limitações, né? Por exemplo, o Pitbull é um cão versátil. Ele salta, corre, trota, nada, ele consegue fazer isso por natureza. Eu tô falando da raça. Dentro da raça tem as variantes individuais, que a gente não pode levar todos os Pitbulls pelo mesmo caminho, de jeito nenhum. A gente tem que fazer parâmetros, avaliar parâmetros individuais dentro daquela raça, naquela morfologia, naquela linhagem, com aqueles potenciais que a gente consegue prever de acordo com a anatomia, fisiologia e metabolismo. Tá? Então é um pouquinho mais complicado. Um pastor alemão, você já viu quanta variância
A variabilidade de indivíduos que tem dentro da raça do pastor alemão. Você começa assim, pastor alemão de pista, pastor alemão de trabalho. Já são duas raças diferentes, praticamente, né? Muito embora sejam pastores alemães, são completamente diferentes. São cães trotadores, por essência. Então, será que o potencial de um salto em altura de um pastor alemão é o mesmo de um pitbull? Teoricamente, não. Pela morfologia, correto? Mas dentro da raça, eu preciso avaliar o indivíduo, considerando a morfologia, a anatomia dele, para saber quais os potenciais que ele tem e o que ele pode ou não fazer de acordo com o seu metabolismo. E a sua capacidade performática, digamos assim, capacidade física, né, de treinamento físico. Então, eu não olho para a raça, eu olho para a raça, lógico, estou vendo a raça. Mas o que eu vou saber mesmo é quando eu pesquisar o indivíduo. Então, desde a linhagem, se eu souber, por exemplo, linhagem, já tem uma informação genética, que pode ou não estar manifesta, concorda? Ela pode estar manifestada lá ou não. E aí eu vou saber se esse cão tá saudável, né? Não só, o que é saudável, né? É só vacina e vermífugo? Não, isso aí é o básico da manutenção. É saber se ele tem uma lesão antiga, se ele tem a morfologia perfeita, se ele é bem aprumado, se ele tem algum defeito anatômico, se ele tem algum problema de comportamento, porque isso também influencia no treinamento físico, né? Porque isso gera limitações. Um cão bem sociável, bem adestrado, vai ter mais resultado, porque eu consigo controlá-lo melhor. Então eu consigo, inclusive, colocar comandos para velocidade, para ele me ajudar a fazer os exercícios de uma forma mais controlada, né? Então, eu tenho tudo isso antes de pensar em performance, né? Eu tenho que ver o organismo do cão, a mente do cão, para tentar aí traçar uma linha, né, de treinamento para ele com um objetivo pré-determinado. E aí olhando para o indivíduo, não para a raça. Aí a raça fica em segundo plano, entendeu? Entendi. Então é mais ou menos por aí. Então, beleza. Ó, Carol, assisti a live, fiquei empolgadaço, agora eu vou treinar meu cachorro. Quais seriam as etapas que tu indicaria, Carol? Tu já falou. Tem a questão da saúde, então tem algum exame que deve ser feito? Qual exame deve ser feito para mim fazer essa pré-avaliação do meu cachorro, se ele tem condição ou não de começar um treinamento mais de alta performance? Tá, treinamento de alta performance, né? Então, assim, a gente vai chegar lá na alta performance com o tempo, tá? Não dá pra gente falar hoje, o cão vai treinar hoje, meu cachorro, vamos supor, vou dar um exemplo bem clássico, ó, o cachorro tem 6 meses, vai. O cachorro vai ter que fazer todo o período de adaptação ao treino, então ele tem que se adaptar a fazer aquilo porque ele tem crescimento. Então, cães em crescimento não treinam, eles fazem treinos adaptativos. Eles não fazem treinos de carga, né, de força, de tensão, de altura, de velocidade. Eles fazem treinos de adaptação, porque o corpo está se adaptando. Ele ainda está crescendo, os ossos ainda não estão formados, a musculatura ainda não está perfeita, os tendões ainda estão em crescimento e estão se moldando, né, os ligamentos. Então, até o cão ser adulto, aí depende da raça e também do indivíduo, porque tem dentro da mesma, por exemplo, um pastor belga de Malinois. Olha a variância que tem dentro da raça. Eu conheço dezenas de pastores de Malinois. E eu conheço cães pequenos, que são Malinois, registrados, e cães enormes, gigantescos, que são Malinois também, de linhagens diferentes. Esse cão Malinois pequenininho, ele se desenvolveu em menos tempo do que o grandão, que vai demorar 2 anos e meio para se desenvolver, quase 3 anos. Então eu tenho que tratá-los com essa individualidade. Eles são Malinois, mas eles são totalmente diferentes. Então, exames de saúde, que geralmente a gente pede. O acompanhamento veterinário em saúde, para um cão atleta, tem que existir sempre. Então, você quer treinar seu cachorro, já põe na sua cabeça que tem que ter um veterinário te ajudando. Por quê? Ele precisa ter o acompanhamento de função hepática, renal, os hemogramas, né, controle de ectoparasitos. Então, assim, você mora num sítio, numa chácara, ou numa casa que tem grama, ou o cachorro mora num apartamento, mas vai treinar no campo. Né? E lá no campo tem carrapato. Então, se ele tem contato com um carrapato, ele pode ter doença do carrapato, por exemplo. Essa doença do carrapato não é uma vez que você vai prevenir o carrapato que ele nunca mais vai ter. Você tem que fazer a prevenção sempre, né? Então, assim, essas coisas que isso vai perder performance, né? Um animal com erliquiose, com babesiose, acabou o treino dele. Ele tem que parar para ser tratado e aí nunca mais ele vai ser o mesmo, né? A probabilidade de ele ser o mesmo é muito pequena, dependendo do grau dessa doença. É um exemplo, né? Então, assim,
o acompanhamento veterinário para cão atleta tem que ser recorrente, tem que ser frequente. Tenha um veterinário de confiança para fazer exames periódicos. Se ele vai fazer muita velocidade, peça para o veterinário fazer uma pesquisa, um ecocardiograma, uma pesquisa do sistema cardíaco, né, e circulatório, para ver se está tudo bem, cardiorrespiratório no caso. É muito difícil você encontrar um veterinário que faça um ergométrico, né? Um teste ergométrico, porque precisaria de um certo conhecimento para isso. Eu consigo fazer um teste ergométrico, né? Mas não é todo veterinário que faz. Mas uma análise do coração do cachorro, função hepática e função renal, que é fígado e rins, e um hemograma completo, o veterinário já vai dar uma noção para você se o seu cachorro está saudável para começar a treinar. Então, assim, esse tipo de coisas, vai fazendo. E do ponto de vista articular, Carol, é importante tirar radiografia, ressonância, ou não tem tanto problema? Não, tem muito problema. Aí você entra de novo naqueles pré-requisitos, né, das raças, naquelas predisposições. Então tem algumas raças que são predispostas, por exemplo, a displasia coxofemoral, displasia de cotovelo, né, problemas na coluna. Então isso começa na sua observação, né? Você observou a morfologia do seu cachorro, sabendo daquela raça, conhecendo aquela raça. Então você não conhece a raça? Conheça, vá atrás de criadores, converse com vários criadores diferentes, comece a pesquisar, né, sobre a raça, para você poder olhar para o cão com mais propriedade, porque na observação você lê muita coisa no corpo do cachorro. Às vezes uma anatomia, uma morfologia um aprumo, né, um pouquinho diferente, vai mudar a performance do cão, né, se ele tem o joelhinho para dentro, se ele tem o jarretinho para fora, né, se ele ele tá equilibrado, ele tá simétrico, né? Os dois lados dele estão iguais, porque tem muita assimetria muscular, né? O cachorro que só trabalha um lado, mas sente dor do outro lado. Então, às vezes, ele tem menos músculo de um lado, porque ele sente dor, então ele não faz do mesmo jeito. Então, é um olhar um pouco mais clínico, né? Que você, com o tempo, você começa a prestar atenção nesses detalhes. E aí você consegue direcionar, esse cachorro, acho que ele manca um pouquinho. Como é que eu sei que ele manca? Olhando um monte de cachorro trotando e andando, porque se você não presta atenção, você nunca vai aprender a ver um cachorro mancando, né? Então, sim, fazer radiografias é muito importante. Cães com predisposição, né? Já na idade certa, tem todos os requisitos para fazer, dependendo da raça. Mas é importante eliminar todas as possibilidades de doenças, de problemas que o cachorro pode ter, para você começar a treinar. Então, primeiro elimine os problemas com a ajuda do veterinário. Faça tudo que você puder fazer, porque, veja, Gaúcho, não vale a pena. Às vezes você não faz nada disso e vai com o treinamento, né? Empírico, porque se fosse mais científico, você teria feito a pesquisa, né? Mas se você está treinando sem fazer isso, um dia o seu cachorro vai se machucar e você não vai nem saber por quê. E aí você vai, né? Às vezes você nem consegue ler isso no corpo do cachorro. Ele vai se machucar, às vezes, de um jeito que inutiliza o bicho. Então, às vezes, ele vai ficar lá parado 1 ano porque ele rompeu um ligamento, porque ele tinha displasia e você não sabia. E aí luxou, e aí vai ter que operar, e aí é 1 ano parado e não vai voltar nunca mais. Então, assim, são coisas que você pode evitar, né? Um pouquinho de cuidado. Né? E aí você vai saber, olha, será que eu devo ir, até onde eu devo ir com esse cão? Você tem que saber os limites. Como é que você vai saber? Só olhando pra cara dele. Ainda mais se for um pitbull, que ele vai correr até morrer, né? Ele vai correr até... O problema do pitbull é o dono, porque se o cara não, ele se mata. Sim, eu vi. Os pits são incansáveis, eles têm uma gana absurda, eles ficam viciadões no exercício, eles gostam demais, né, de treinar. Então, se você não tiver sensibilidade por eles morrem ali. Ele cai morto lá, porque ele não para, né? Ele não tem fim. É igual a música lá, é um Porsche sem freio. Não para, né? Então, e tem outros... Malinois também é um pouco assim, né? O cachorro... não a raça, mas tem alguns indivíduos que eu conheci Malinois que são assim também, virados no giraia. Se você não tiver... capacidade técnica de olhar e falar, melhor parar, senão vai machucar, senão vai dar overtraining, vai dar um overreaching, não vou conseguir treinar amanhã, vai dar uma rabdomiólise, pelo amor de Deus, vai perder o cachorro, né? Então, tem que ter o direcionamento aí do veterinário de confiança.
Certo. Então tá. Vi a live, quero treinar, já sei que eu preciso fazer alguns exames de sangue, cardiorrespiratório e algumas radiografias. Aí a outra pergunta que eu vou te fazer agora, porque com a Pandora eu estou fazendo tudo o contrário. Eu falei, eu vou pegar essa aqui para Cristo, que como ela é a primeira matriz, não, eu falei, como é a primeira matriz, ela vai servir de cobaia para todas as novas teorias que eu desenvolvi ao longo dos anos. Aí o que acontece? O que der certo, maravilha, o que der errado, eu não continuo propagando. Uma coisa que eu estou fazendo com a Pandora, que eu nunca tinha feito com meus cães, é que os meus cães eu sempre trabalhei eles meio que gradativamente. Sabe, tipo, eu fazia correr, no caso do Pitbull lá, o Iron. O Iron, ele com 6 ou 7 meses, ele já conseguia tracionar um Chevette. Então a gente botava ele no peitoral, ele já ia, já puxava, já fazia. Só que eu sempre respeitava, sabe? Tipo, eu via o grau de dificuldade do cachorro. Com a Pandora, o que eu fiz? Eu andei lendo algumas coisas, e daí, como eu digo, conhecimento é empírico, tu vai me corrigindo, tá, Carol? A ideia é justamente essa. Eu sempre digo, eu me sirvo de cobaia aqui para os outros. Eu vi alguns artigos, como eu digo, vai muito da escola de quem publica o artigo, que o que eles defendiam? Que como a Pandora é meu primeiro molosso, o molosso, se tu tem uma sobrealimentação, ele tem o tal do crescimento desordenado. Ele cresce, espicha, ossatura, tudo, e tendões e articulações não acompanham a mesma velocidade de formação que é o crescimento do animal. Então, a primeira coisa que eu fiz de experiência com a Pandora, controlei o crescimento através da alimentação. Não sei se isso é uma coisa que tem algum embasamento científico ou não, essa... Tem, absolutamente. Não são só os molossos. Cães de porte grande, em geral, tem essa questão importante. Os cães em crescimento têm que crescer magros, crescer na taxa de crescimento ideal. Não pode suplementar, querer crescer rápido. Crescimento rápido para cães grandes é terrível, né? Não é só molosso, não. Pastores alemães têm esse problema, dog alemão, vários cães grandes têm esse problema, né? De porte grande, digamos assim. Então, crescimento rápido é terrível. E cães médio porte também, eu diria cães em geral. Então, crescimento, taxa de crescimento, assim, enquanto ele está crescendo, a gente tem que realmente não suplementar e não deixar crescer muito rápido, porque isso gera realmente esses problemas que você narrou. Bacana, porque é uma coisa que eu observo no nosso universo dos cães funcionais, o pessoal quer sempre o maior. Não, tem que ser um monstrão, o maior. E eu vejo que desde filhotinho o pessoal, aqueles cachorrinhos tudo rulito, comendo até o fim, sabe? E eu já tinha tido essa experiência com o Iron e com o Sombra e Escuridão. Só que o que foi o divisor de águas? O Iron ele foi criado em apartamento e eu entupia ele com tudo que podia de melhor. E ele teve esse crescimento desordenado. E ele passou pelo que eu chamo da fase da garça, que é ali pelos 5 aos 7, dos 5 aos 9, que ele espicha tudo e a cabeça fica desse tamanho, o peito fica desse tamanho, e só tem perna. O cachorro fica a coisa mais horrível do mundo. Patinho feio. Sombra e Escuridão. Patinho feio. Não, eu digo, parece uma garça, assim, parece um filhote de socorro. Aí, com o Sombra e a Escuridão, como eles foram criados no sítio, eu também suplementava, dava assim a comida meio que à vontade, na dose máxima, vamos dizer. Mas eles corriam muito, nadavam, e eu já vi que o desenvolvimento foi diferente. Aí o que eu falei, a Pandora, eu vou fazer esse teste. Então, para quem está assistindo aí, a gente deixa esse recado agora, tu reforça de novo. Então, para o pessoal do cão funcional que quer que o cachorro cresça, e toca comida a rodo, não é legal, então, Carol? Não, de forma nenhuma. Porque assim, tem a questão genética também. Então, se o cachorro vai ficar grande, né, ele vai poder se desenvolver muscularmente, a musculatura dele vai poder se desenvolver depois que ele estiver formado, né? Porque até a formação dele acabar, que vai 2 anos e meio, vai um molosso 3 anos, né? Até acabar com essa fase de crescimento geral, né? Que o metabolismo se estabiliza, ele já é um cão adulto de verdade, aí você pode começar a se preocupar com musculatura, porque ele já tem as estruturas básicas para aguentar exercício. Porque o molosso é um pouco mais tardio, né, na questão de crescimento. Então, é claro, quanto maior o cão, mais tardiamente ele vai se desenvolver anatomicamente, né? Então, assim, as questões metabólicas também são diferentes, né, hormonais, é tudo mais lento nesse sentido, porque é um cão, ele tem uma estrutura muito grande, então ele demora mais para formar, né? Então, imagina você fazendo um pão, né? Fazer um pãozinho é rapidinho, né? A fermentação. Agora, um pão desse tamanho, a fermentação demora, tem que ter paciência, tem que ter um calor ideal e tal. É uma alusão aqui pra gente entender que tem que ter paciência. E a questão genética vai aparecer ali. Então, não fiquem preocupados se o seu cachorro... Às vezes você pega na ninhada o mais fortinho, o mais gordinho, o maiorzinho, e ele não se desenvolve assim. Não é verdade? Às vezes você pega o maiorzinho, mas ele fica em tamanho normal.
E às vezes aquele que não chamava tanta atenção, ele dispara, né? É a questão genética ali. Não é o que você deu para ele comer. É uma questão genética. Então a gente tem... Não, pode falar contigo. Não, é que a gente tem que respeitar isso primeiro, porque assim, colocar o cachorro para fazer qualquer tipo de coisa, ou então entupir o cachorro de comida e de suplementos nessa fase, primeiro que você também compromete o fígado e rins, dependendo do suplemento que você está dando. O fígado do cachorro filhote, ele não consegue metabolizar tudo isso. E você acaba gerando problemas que você vai ver lá na frente, quando ele for mais do que adulto, quase velhinho já. Então, você está tratando um filhote hoje, mas você está prejudicando a sobrevida dele daqui 5, 6 anos. Né? Então, você tem que pensar lá na frente. Então, quanto mais natural ele crescer, quanto mais magro ele crescer, não magro, pelo amor de Deus, né? Mas não assim, sem sobrepeso. Leve, ele tem que crescer leve. Digo, né? Tem que crescer leve, sem sobrepeso. Para que ele tenha possibilidade de não ter lesão nessa fase, né? Ou de não ter má formação, porque imagina você faz um crescimento rápido, o cachorro tem um problema de tendão e ficou com a pata torta. Ou o osso cresceu muito mais rápido e tá sem. A musculatura não acompanhou e a musculatura não vai cobrir aquela extensão de osso. Vai ficar um músculo feio, um músculo estranho, um tendão fraco, né? Frouxo. Aí você não vai ter um cachorro bom para treinar lá na frente, porque ele vai sentir dor, ele vai mancar, ele não vai ter a deambulação, que é a forma como ele anda, né? Não vai ser perfeita. Então tem uma série de defeitos que você corre o risco de imprimir no cachorro por pressa, entendeu? Eu dou um exemplo muito esdrúxulo, como eu digo nos grupos de Zap, que os grupos de Zap é o submundo da sinofilia, como eu brinco, né? Onde todo mundo se mata. Eu sempre brinco assim, não sei, até aproveita para tu me dizer se é um bom exemplo ou não, para quando eu repassar a informação. Eu sempre digo, lá no material genético, está escrito o quê? Esse cachorro, se ele tiver a pior alimentação do mundo e for desnutrido, ele vai crescer, eu estou só dando exemplo para tu entender a linha de raciocínio, 2 centímetros ao mês. Se ele tiver a maior suplementação do mundo, tudo que puder comer do bom e do melhor, a genética está dizendo que ele vai crescer 10 centímetros ao mês. Mas o que seria o ideal para ele crescer com saúde, perfeita, ser a coisa mais linda do mundo, seria 5 centímetros mês. Então o que eu falo para a galera? Se eu busquei com a Pandora, tentar chegar nesses 5 centímetros mês. Eu fui cuidando sempre do peso, quantidade de comida, fui fazendo um equilíbrio. E o que eu falo para a galera lá, é que eu digo o quê? O material genético está dizendo para ele que ele pode crescer 10 centímetros ao mês se tu der tudo do bom e do melhor e forçar esse crescimento. Mas esse crescimento de 10 vai comprometer, porque o ideal seria o 5. Então esse meu exemplo tá ruim, eu posso seguir dando, Carol? Tá ótimo, pode continuar. É claro que você está fazendo um cálculo rápido para as pessoas entenderem como elas podem acompanhar. Porque é bom salientar, né, que a gente não tem essa informação de todos os cães, né? A impressão... não tô falando para vocês, tô falando para quem está assistindo, porque às vezes a pessoa pode estar assistindo e achar que existe essa conta. É uma conta que é válida para você, no visual, poder dosar. Agora, isso eu vou falar que nem sempre me perguntam, mas é uma questão até econômica. Então eu posso dar o que está escrito no saco da ração? Porque está escrito no saco da ração, que eu tenho que dar meio quilo por dia. Não, você não vai dar nunca o que está escrito no saco da ração. Aí os fabricantes de ração vão correr atrás de mim amanhã com um fuzil. Não, aquilo é comercial. Aquilo é comercial. É o que. Imagina, como que um fabricante de ração vai falar para você do seu cachorro, né? E eu digo por isso que é isso aqui, ó. Posso compartilhar. Eu tenho Sombra e Escuridão, são irmãos de ninhada. E se eu der exatamente a mesma quantidade, vamos supor, 500 gramas para o Sombra e para o Escuridão, o Sombra fica obeso e o Escuridão fica desnutrido. Então você tem aí a individualidade mais uma vez. Então o que está escrito no saco de ração é uma orientação. Olha, é mais ou menos isso aqui. Porque eu tenho quase todos os meus clientes, pacientes, alunos, quase todos caem nesse negócio de eu dou o que está escrito no saco. Negativo. Você não está olhando o seu cachorro, quanto que ele come, a voracidade que ele come, o que ele está transformando, se ele está defecando demais, defecando de menos, você não está olhando isso, ele está transformando isso em gordura ou em músculo? Porque cachorro gordo não é cachorro forte, né? Viu, gente? Porque isso todo mundo fala, nossa, meu cachorro tá forte. Aí parece que é uma mesa de centro que dá pra pôr um petisco em cima, né? O cachorro tem uma tábua assim nas costas. Isso é gordura. Isso não é saudável, né? Então, às vezes, tem que também... Então, fiquem de olho aí no score corporal, né?
Imprima lá, digita lá, score corporal de um cão, aí você imprime lá e gruda no canil para ninguém deixar passar do score ideal, tá? Que é aquele score, né, que tem a cinturinha, né? O cachorro tem que ter aquela cinturinha, né? Você olhando de cima, assim, não pode ser uma coisa reta, né? Tem que ter aquela... Eu sempre digo, ele tem que ter cintura, mas não pode ter costela. É o ideal que se busca ali. É isso aí. Começou a aparecer as costelas, o bicho tá com fome. Aí vai variar. Né? Vai variar um pouco, né? Tem indivíduos que são mais magros mesmo, mas eles estão bem. Então tudo vai depender. Aí vem os veterinários falando que é maus tratos. Não é, gente, não é, tá? Cada cão tem um score ideal aí, a gente tem que olhar pro indivíduo. Claro, tem os caquéticos, todos os cães caquéticos estão em maus tratos. Eles podem estar doentes, eles podem estar sofrendo algum problema que não depende da pessoa, né? Isso acontece também. Então, pode ter um câncer, sei lá, e tá magro, mas a pessoa não tá fazendo maus tratos com ele, né? E outra coisa, Carol, que tu tocou no assunto, mas aí só pra gente deixar mais uma vez reforçado. Outra coisa, o crescimento dos cães. Eu vou te passar o conhecimento empírico e tu dá as tuas correções científicas. O que eu aprendi? Cães machos eles crescem, vamos dizer assim, em altura, até 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. Depois do ano e meio, 2, dependendo do animal, até os 2,5, 3, aí ele cresce para os lados. É como eu digo, ele adensa. É onde ele se forma e fica pronto. Isso para os machos. E o que eu ouvi dizer das fêmeas é que elas têm esse estirão de crescimento até o primeiro cio. Do primeiro cio ao segundo, diminui a taxa de crescimento, de altura, né, a altura dela. E depois do segundo cio, com a nova bomba hormonal da cadela, ou então a primeira cruza, aí ela passa a ter o efeito largura de novo, que nem nos machos. Está correta essa informação ou tem detalhes que a gente deve explicar para a galera? Então, Gaúcho, essa é uma informação, assim, uma observação, provavelmente, que você fez dentro de uma população aí de cachorros que você cria, né? A gente não pode generalizar isso, assim, para todo mundo, porque cada raça tem digamos assim, mais ou menos é isso mesmo que acontece, né? É que eu não gosto de generalizar tudo assim, porque tem raças diferentes aí, tem tanta raça, né? Tem 400 e sei lá quantas raças no mundo registradas, né? Então a gente não dá pra falar assim, todos os cães são assim, mas faz sentido o que você falou e dá pra gente mais ou menos pensar desse jeito, né? Porque os machos que precisam, eles têm já uma taxa hormonal diferente, né? Eles ficam adultos mesmo por volta dos 2 anos e meio. Os cães molossos, eu tô falando, né? Aí eu já tô falando do tipo de cão que você cria, né? Os bandogs mais molossoides, porque cães menores já têm uma taxa mais equivalente, raças menores ainda, por exemplo, um Yorkshire, né? Vai ter uma taxa mais equivalente, macho e fêmea, não tem um dimorfismo sexual tão grande, então vai variar, né? Mas isso que você está falando faz muito sentido, tá? Por causa dos hormônios e tal. Então, isso faz sentido sim. Mas assim, só para puxar a sardinha pro meu lado, claro. Isso é importante para a gente pensar em treinamento, porque assim, até o cão se desenvolver por completo, a gente tem que respeitar essa taxa de crescimento, seja ele qual for a raça, qual o indivíduo for. Depois que ele estiver adulto, que eu vou começar a pensar em treino, né? Então ele não pode treinar nada. Pode, mas sem carga, sem velocidade, sem força, sem fazer tração. Quando você falou que o seu filhote de 7 meses puxou um chevette, eu quis... Nossa, eu tive um surto psicótico interno, assim, né? Mas passou já. Você não sabia, né? O pessoal não faça isso. Não, e não o pior, que ele estava com 7 meses e com crescimento desordenado. Então, olha só o potencial desse cachorrinho, mas ele poderia ter lesionado de uma forma irreversível ali, né? Porque ele consegue, mas não precisa, não era o ideal. O ideal é que ele fizesse esse tipo de treino gradual, até ele conseguir chegar lá com a idade certa, com a morfologia completa, anatomia formada, e aí ele ia fazer muito mais, entendeu? Minha defesa, ele veio gradual, sabe? Mas com a idade errada. Você atropelou um pouquinho só na idade. Assim, porque... e é isso que é a questão, porque aqui era a pergunta que eu ia te fazer agora. Como eu comentei contigo, a Pandora eu não mexi em nada nela, nada. Questão de 1 mês atrás, ela vai fazer dia 8, agora ela faz 1 ano.
Questão de um mês atrás, 2 meses no máximo, eu levei ela que eu quero treinar. Eu gosto muito de tração, quero que ela tracione. Carga, né? Eu digo, meio que hipertrofia, muita carga e pouca intensidade. Aí eu digo, vou acostumar ela com o pneu, né? O peitoral, o exercício. Então o que eu fiz? Levei ela na casa de um amigo. Até já deixo aqui uma explicação e depois tu pode completar ela se está certo ou não. Que quanto mais distante tiver o peso da onde o cachorro vai tracionar, mais leve ele fica. Então isso é uma coisa meio que empírica que a gente fazia para treinar os cães. Então o que eu fiz com a Pandora? Coloquei o peitoral, um pneu de carro velho, então ele já é por si só leve, e ainda deixei acho que uns 2,5 metros, 3 de corda. Eu puxava com a mão, e o pessoal pode até tentar fazer isso em casa depois para ver, se tu puxa de longe, ele vem mais fácil. Se tu chega mais perto, ele pode ter mais resistência. Então eu levei ela lá só para ela caminhar. Ela só caminhou com aquele pneu, caminhou lá 5, 10 minutinhos, eu falei, pronto. Era só para ela acostumar com o material. Então, no caso da Pandora, eu estou fazendo justamente isso que tu falou. Ela não fez nenhum tipo de atividade física, não fiz nenhum tipo, assim, nem tração, nem... O máximo que ela faz é, como eu digo, uma hidroginástica. E eu levo ela no açude, aí ela entra, caminha, dá umas nadadas, só que ela não é muito de nadar longe. Ela gosta mais de ficar andando, assim, brincando na borda, dar umas braçadas, volta. Tá. Então, ela eu tô deixando bem ao natural. A partir do segundo cio, no caso dela, quando eu perceber, que a gente falou aquela questão da percepção, quer dizer, não, tipo, ela mudou. O temperamento deu uma mudada, assim, na personalidade, o corpo também já me apresentou uma diferença, aí sim, aí com ela eu vou começar esse treino mais pesado. Então a pergunta que eu ia te fazer agora, Carol, com todo esse parênteses gigantesco. A partir de que idade eu posso começar a trabalhar um filhote, um cachorro, e que tipo de trabalho que eu posso fazer? O filhote, você vai trabalhar para ele se adaptar aos equipamentos. Por exemplo, eu gosto de começar com 6 meses. Na segunda infância, né, digamos assim, até o final a primeira infância, depois vai aquela fasezinha ali de adaptação na nova casa, né, porque geralmente eles vão para casa aí, devem ir com 60 dias, né, mas acabam indo um pouco menos, mas assim, falando do começo, né, eu gosto que o filhote fique com a mãe até os 60 dias ou mais, para ele ter aquela socialização inicial, aquela coisa toda que vai facilitar no adestramento lá na frente, que ele vai precisar. Vai para casa e tem aquela ambientação com a nova casa, até chegar nos 6 meses. Chegou aos 6 meses, então até os 6 meses ele é cachorrinho normal. Ele tem aquela educação, né, de casa ou do canil, enfim, de hábitos, né, que a pessoa quer colocar. Então até lá você deixa para lá, esquece treino físico, né, só comportamental mesmo, modelagens comportamentais. Passou disso, começa a habituar. Eu quero que o meu cachorro, quando for adulto, faça atração. Beleza, então você começa a levar ele para fazer, por exemplo, estar num ambiente que tem outros cães fazendo, para ele ver, né? Então, porque isso também faz parte. Começa a ensinar comandos para ele de obediência que vão te ajudar no controle dele nos exercícios, porque tem um detalhe mega importante aí no que você falou. O treinamento para a função que você quer não pode ser repetições da função que você está fazendo. Entendeu? Quero dizer? Exemplo. Não, desculpa. Vou explicar. Quero que o meu cachorro faça tração. O protocolo de treino dele tem que incluir tração em 10%. 10, 15% no máximo. Porque o que as pessoas fazem? Quero que meu cão faça tração. Aí o treino do cachorro é tração. Tração. Estou matriculado. Então, ó, desmatricula, né? Porque isso é uma base que a gente traz da equitação, do hipismo, né? De artigos científicos feitos com cavalo e aplicados em cães, que o treino específico, ele deve ocupar ali uns 20% do volume de treino. Né? O treino específico é esse treino que é a função que você quer que o seu cão faça. Então, exemplo, né? Meu cachorro é de agility, o treino dele é saltar. Errado. Saltar é técnico, ele tem que aprender a saltar, aprender a fazer as figuras. O seu cachorro vai aprender a tracionar, porque ele tem que aprender a sair, né, da inércia. Ele tem que, né, mas o exercício que ele vai receber não tem nada a ver com tração. São outros exercícios que vão fazer a parte muscular, a parte tendínea, ligamentar, cardiorrespiratória para a recuperação e para não dar fadiga, porque dá fadiga também em exercício anaeróbio, né, que é um exercício de baixa velocidade, mas uma intensidade muito grande. Então, assim,
tudo isso tem que ser dosado para que ele não seja sobrecarregado sempre no mesmo músculo, sempre na mesma estrutura. Porque se ele só faz aquele movimento, você só vai trabalhar aquele grupamento muscular, aquela mesma estrutura com muita intensidade. Então a chance de você quebrar esse cachorro é muito grande, né? A quebrar, eu falo, provocar uma lesão irreversível às vezes. Até fratura, ligamento cruzado que vai para o espaço, coluna, cervical de cachorro. Nossa, lesão de cauda equina. Tem um monte de coisa que pode acontecer para um cachorro de tração quando a gente não trabalha as outras estruturas envolvidas na tração. Então é muito importante isso daí, que eu vejo que é meio cultural, pessoal. Cachorro corre na esteira, tem campeonato de treadmill, né? De velocidade de esteira aí, de tempo na esteira. Qual o treino do cachorro? Só correr na esteira. Tanto é que os cachorros ficam pirados, eles pulam na esteira e já começam a correr. Só que ele precisa de outros treinos e também de suporte dessas estruturas. Então, que aí entra a reabilitação que vocês podem fazer em casa, muitas vezes. Tem muitos exercícios de reabilitação que vocês podem fazer sozinhos, sem veterinário. O veterinário te orienta, você faz. Né? Porque isso dá sustentação ao organismo. Longevidade, né? Você quer que o seu cachorro dure quanto tempo? Né? Ou você quer só aquela prova lá? Né? Isso é tratar bem, né? Isso entra naquela questão de bem-estar. E eu estou dando um suporte. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que muito, como eu digo, para mim me desmatricular. Vou pegar esse exemplo da tração, que para mim é um exemplo extremado. A tração, vamos supor, no caso, ela vai ter uma carga muito alta, né, por um período muito curto. Vamos voltar de novo para o exemplo do carro. Meu cachorro vai puxar um carro, vai puxar 10 metros. Puxou ali 1, 2 vezes, pronto, terminou o treino. Aí ele tem essa sobrecarga muscular, ele tem que imprimir toda essa força descomunal para puxar esse carro. Qual seria, por exemplo, um exercício para mim preparar e treinar a tração que não seja tracionar, tipo, forçar a hipertrofia muscular? Bom, quando você está começando o treinamento, você tem que ter um planejamento, pelo menos um microplanejamento, um planejamento a médio prazo, um planejamento a longo prazo, para você ter uma gradação visual para você saber de onde você está saindo para onde você quer chegar. Porque dentro de um treino desse, vamos supor, eu quero fazer uma competição no final do ano que vem, no final de 2023, vamos supor. Então você tem um ano aí e um pouquinho. Eu desconsideraria esse final de ano porque seria a fase de adaptação, né? Um ano para trabalhar esse cachorro. Então você vai fazer os microciclos de treino com base nas estruturas mais internas. Então eu preciso trabalhar a resistência desse cachorro, cardiorrespiratório, que é a base de todos os exercícios. Não é porque ele vai puxar 2 metros, quantos centímetros ele vai puxar ali? Tem que tirar do lugar só o carro. Sei lá, que seja 10 metros. 10 metros, vai puxar 10 metros. 10 metros, não é porque ele vai puxar só 10 metros que ele só precisa fazer aquilo. Então ele tem que ter um preparo para fazer aquilo de forma mais fácil, que não gere lesão, que ele não sinta dor no outro dia, que para ele seja fácil. Então eu preciso criar uma estratégia de treino para a sustentação do corpo dele de dentro para fora. A última coisa que ele vai fazer é tracionar. Vou começar a treinar o cachorro agora. Primeiro eu preciso ter um cardiovascular, um cardiorrespiratório preparado. Então eu sugiro natação, esteira. Não esteira no modo loucura. Esteira, uma esteira, ela é... aquela coisa, vamos deixar claro também, Carol, para a galera que tá vendo, mesmo que seja, vamos substituir esteira por caminhada e corrida. Também é aquela coisa gradativa, né? Caminha 10 minutos, 15, 20, daí troca por uma corrida de 10, uma corrida de 15, e nesse esquema, né? Porque assim, os treinos você tem que ter uma noção do que é um treino para resistência, o que é um treino para força, o que é um treino para velocidade. Né? Então, tendo essas noções, você consegue traçar um perfil de treino com um objetivo, que é o mais importante, porque tem muita gente que me procura, Carol, me ajuda a treinar meu cachorro. Eu falei, ajudo. Que prova você quer fazer? Mês que vem eu tenho um campeonato. Eu falei, não, vamos fazer seu calendário para o ano que vem. Mês que vem não dá para fazer milagre, seu cachorro nunca treinou. Então a gente consegue fazer a prova mês que vem? Consegue, mas não espere boas coisas.
faça a longo prazo. Então, assim, natação, caminhada, colocar o cachorro do lado da bicicleta para fazer aeróbio, quer dizer, você tem que saber qual é a velocidade confortável do seu cachorro, um trote confortável, para poder deixar ele fazendo esse exercício em conforto, de forma que ele consiga trabalhar o cardiorrespiratório, aprender a fazer alongamento, aprender a fazer aquecimento e desaquecimento, porque isso vai ajudar o cachorro na recuperação de qualquer exercício. Isso, se você for colocar no papel todos os treinos que você vai fazer em um ano, se você tomar cuidado, esses cuidados que eu estou narrando para você, no final da vida dele, você vai ter um cachorro saudável. Né? Se você colocar no papel tudo direitinho. Agora, você tem que pensar lá na frente, quando ele estiver idoso. Ou você quer um cão cheio de artrose, artrite, fratura, ligamento rompido, com dor na coluna, né? Sensibilidade em tudo quanto é lugar que você encosta, o cachorro está com dor. Então, isso serve não para hoje, isso serve para longo prazo. Então, natação, existem exercícios de natação para tração, exercícios de natação com carga, né? Que você coloca depois, exercício com paraquedas, os hits, né? Que eu gosto de fazer também, os sprints. Então, assim, você tem que trabalhar o cão de dentro para fora, né? Então, qual é a primeira necessidade de um cachorro? Resistência. Aí as pessoas podem perguntar, mas para que eu preciso de um cachorro que tenha resistência para puxar 10 metros? Por causa da recuperação cardiorrespiratória dele. Porque ele vai puxar 10 metros em intensidade máxima. E se o coraçãozinho dele não estiver preparado para fazer a recuperação e a metabolização daquele monte de lactato que se formou, aquele monte de metabólitos que vão fazer dor, lesão e queda de performance, ele não vai conseguir fazer uma outra prova igual, porque ele vai ficar, né, com esse acúmulo de metabólitos no corpo durante muito tempo, ele vai demorar muito para se recuperar. É um cachorro que no outro dia vai ficar, de repente, meu cachorro não sente nada. Não sente nada é porque você não vê, ele não mostra. Cães não mostram dor como a gente mostra. Uhum. Né? Demora para você sacar que o cachorro está com dor. Ele precisa estar doendo muito para ele mostrar. Né? Então, assim, quando chegar no nível dele mancar, onde você encostar nele, ele reagir, é porque já estava doendo há um tempão. Só que ele não demonstra por questões óbvias de sobrevivência, é um canídeo, né? É um animal que é um predador, ele não pode ficar mostrando isso. Naturalmente ele não vai mostrar fraqueza, né? Então, cachorros, geralmente os atletas também fazem isso com mais destreza, digamos assim, né? Não são tão mimados, né? Então, assim, tem que ter um olhar mais clínico, entendeu? E assim, então, Carol, assim, não pode concluir. Não, eu só ia falar a mesma coisa que eu já falei. Pode falar. Então, assim, Carol, só porque, como eu digo, todo o meu conhecimento é extremamente antiquado, porque eu fiquei, acho que uns 15, 20 anos fora da sinofilia, e eu faço pinceladas de humana para tentar jogar para os cães, sabe? Tipo uma analogia, uma fisiologia comparada. Sim. Por que a gente vinha de uma base, lá dos anos 2000, no treino dos nossos cães? Vamos supor, se tu treinou tração, né, hipertrofia, vou usar esse termo. Se tu treinou hipertrofia, era segunda, quarta e sexta. Aí, terça, quinta e sábado, era cardio e domingo descanso. Porque daí tu alternava os grupos. Isso tem algum sentido ou não? Tem, claro que tem. É o protocolo de treino. Só que isso é assim, é individualizado também, né? Não dá pra falar pra você, você vai treinar tantas vezes, vocês todos vão fazer igual. O que dá pra fazer é esse raciocínio que você fez. Tem que ter bom senso. Assim, eu sem conhecer os cães das pessoas que estão assistindo e os objetivos, que tudo isso muda, né? Muito. Dentro de cada particularidade vai mudar todo o treinamento da pessoa. Mas esse raciocínio é muito lógico, é muito válido. E o bom senso, né? Principalmente. Então, assim, eu vou treinar de manhã e à tarde, mas eu nunca treinei. Você faz isso? Então, pensa assim, eu vou na academia 2 vezes por dia, eu vou fazer cardio de manhã e musculação à tarde. Você já tá atleta, se você faz isso, né? Mas leva pra você, tipo, se você não tem noção do cachorro, leva pra você, né? Tô falando pra você não, né, Gal? Tô falando pra todo mundo que tá escutando. Não, então, sim, assim, se levar pra mim, eu nem começo a treinar. É bom que as pessoas começam a se mexer também. Mas então, será que né? Aí vocês pensem aí, eu conseguiria? Mas o cachorro consegue, o cachorro é um atleta nato, você é o ser humano também, você não caçava? Quando você era homem das cavernas lá, o Gabuga, você não caçava? Entendeu? Então tem que ter um pouco de bom senso, é bastante bom senso. Vou treinar, então vamos começar devagar, um tempo curto.
alternado, porque o cachorro tem que ter no começo um dia de descanso. E no dia de descanso não vou fazer nada? Não, ele pode fazer exercícios recreativos. Ele pode ir para natação, ele pode ir fazer esteira só para caminhar um pouquinho, ou você pode caminhar com ele no outro dia, porque é importantíssimo. Fez exercício igual você, né? Igual a gente. Fez musculação hoje, amanhã você tá como? É isso que eu ia perguntar. Então, no caso, caminhar com o cachorro para, tipo, redução de ácido lático, metabólico, é tão válido quanto nós. Sem dúvida. O cachorro produz, né, ácido lático. Né, produz. O problema do exercício grande, na dor muscular, vem desses íons H+, que são carregados pelo lactato, né? O grande vilão é o íon H+. Então, assim, que fica lá no músculo acidificando aquele meio, então o músculo fica ácido, aquele meio muscular fica ácido, e aí que a gente tem essas dores no outro dia. Então, como que eu tiro isso dali? Fazendo mais exercício, fazendo massagem, fazendo alongamento. O alongamento diminui muito a dor muscular no outro dia. Então, quem nunca fez, o alongamento em cachorro é muito simples, né? Você vai ali ajudando ele a fazer as posições que ele precisa fazer, esticar a pata da frente para frente, esticar a pata de trás para trás, com cuidado, né? Não dá para mostrar aqui agora, mas se o pessoal entrar lá no meu Instagram, vai ter material assim, né? Então, tem material lá? Tem, pode ir lá olhar. Galera, quem está assistindo, pelo Instagram, clica aqui em cima e segue a Carol, e pelo YouTube, aqui embaixo tem o perfil da Carol. Isso, lá tem bastante coisa. Se vocês quiserem também auxílio, pode falar comigo, eu ajudo vocês. Então, assim, a minha função hoje, pessoal, na Terra, eu acho que é ajudar vocês a não matar os cachorros de vocês de dor. Não deixar os bichos torto, né? Pode ir lá, me chama lá, a gente conversa, eu ajudo vocês, tem curso, tem um monte de coisa. Então, assim, não é por causa de falta de conhecimento que vocês vão deixar de fazer, né? Então, assim, o alongamento ajuda demais, o aquecimento ajuda demais. Né? Eu fico besta, assim, tem gente que vai para o campeonato mundial e não sabia nem que tem aquecimento para cachorro. Né? Então, assim, tem que fazer, né? Tem um jeito certo de fazer. Eu não sei como é que faz. Sabe aquele drive que você busca para começar o exercício? O cachorro não sai do box lá do canil no drive já, né? Na ira do exercício. Ele não sai. Ele sai mais maneirão, assim, pá. Então, dependendo do jeito que você treina o cachorro, se você treina com bola, se você treina com pillow, se você treina correndo com ele vai entrar na vibe certa do exercício depois de um tempo, né? Já em movimento. Então, essa relação com o seu cão tem que ser mais estreita para você poder ler isso. Então, assim, joga uma bolinha, corre com ele, deixa ele com a guia solta, mas brinca com ele, deixa ele pular para cá, pular para lá. Aquecer a estrutura antes de fazer exercício, porque sem aquecimento você tem mais ruptura de ligamento, mais fratura, você tem luxação, você tem um monte de problema porque não aqueceu. Com nós também, né? Com nós também. Então, por isso que eu sempre falo, leva pra você, vê se você fosse ele, se estaria ok você fazer isso daí. Naquela época, como a informação era muito difícil. Eu confesso que às vezes eu tenho uns lapsos de velhice, porque eu digo, eu tô ficando muito velho. Porque eu já tô naquela fase de dizer assim, na minha época, sabe? Que eu vejo uma situação como a nossa aqui, nesse exato momento. A gente tá conversando, a galera assistindo, isso não existia. Tu tinha que procurar, ligar para um, ligar para o outro, tinha que ligar depois das 9, porque o pulso era mais barato. Era muito difícil. Então, o que a gente fazia na época? Eu sempre dizia assim pra galera, porque eu cheguei a presidir a federação, então muita gente me procurava pra treinar os cães. Eu falava, cara, faz o seguinte, informação pra cachorro, tu não vai achar. Mas informação pra gente, tem aos montes, porque essa academia já estavam pipocando. Eu digo, conversa com o pessoal da educação física, conversa com o personal e vê o que eles vão te dizer pra tu fazer. E eu dá uma adaptada pro teu cachorro fazer. Se ele disser, tu tem que alongar, tu alonga o cachorro. Se ele disser, não, tu tem que correr lá uns 15 minutinhos, eu até aproveito e te pergunto, Carol. Na época existia um consenso de que exercício aeróbico ele só teria o efeito aeróbico cardiovascular a partir de uma execução de 15 minutos. Dos 15 para frente ele estaria atuando na melhoria do cardiovascular. Antes disso, seria só um aquecimento, ele não estaria te trazendo benefícios cardiovasculares. Isso é fato ou era lenda da época? Não, em certo ponto é fato, mas de novo precisa trazer para o indivíduo. Porque precisa ver a taxa metabólica desse indivíduo, né? Precisa ver a taxa respiratória, VO2, um monte de limiar de lactato. Porque assim, 15 minutos do quê? Né?
15 minutos uma corridinha, mas qual corridinha? Para o cachorro pode ser um exercício extenuante, 15 minutos. E 15 minutos para um outro cachorro pode não ser nada. Aí eu trago para você um exemplo do meu próprio doutorado, que eu tinha lá, como eu disse, 10 cães. Antes de trabalhar com os pitbulls, que eu preservei eles um tempo, porque eu estava fazendo o delineamento experimental, nós fizemos dois projetos pilotos igualzinho. Nós fizemos com cães sem raça definida 2 vezes o experimento, antes de fazer com os pitbulls. Porque uma vez que nós fizéssemos, a gente não ia poder repetir. Porque já ia estar outros organismos no final do treinamento, né? Eles já iam estar diferentes, treinados, né? Então eles estavam destreinados, eu mantive eles destreinados. E quando eu fui fazer o experimento com os pitbulls, nesses 10 cães que nós utilizamos, eles tiveram respostas totalmente diferentes dentro do mesmo protocolo. Então teve cão que fez curva de lactato no segundo tempo. Teve cão que não fez curva de lactato em 34 minutos correndo. E eles eram iguais. Assim, dentro do padrão de treino, né? Certo, mas eu quero deixa eu te interromper grosseiramente para mim não perder a linha de raciocínio. Tudo bem. Aí, vamos pegar esse exemplo que tu deu, que eu achei perfeito, é uma situação real. Tu teve um cão que levou 34 minutos e não queimou, vamos dizer assim, e o outro queimou, sei lá, com 10 minutos, só para a galera conseguir pegar o exemplo. Um entrou em exaustão com 10, no segundo tempo e a outra acabou o experimento, ela estava correndo lá. Então era essa a pergunta que eu ia te fazer. Eu consigo visualmente entender essas curvas biológicas que estão acontecendo no meu cão? Por exemplo, o cachorro está ali correndo 5 minutos e quando deu 7 ele está tipo... É porque já estourou ou porque ele começou a cansar? Então, é porque o limiar de lactato está associado com a troca de metabolismo. Então, até ele fazer o acúmulo de lactato, ele está, teoricamente, utilizando a maior parte do metabolismo aeróbio. Então, ele está usando o oxigênio para fazer energia. Quando ele passa para o lado de lá da curva, quer dizer, a curva... Deixa eu ver como é que vocês estão aqui, assim, né? A curva se forma, né? Então, começa a acumular lactato. Nesse ponto que começou a acumular lactato, daqui para o fim do exercício, ele está, teoricamente, em metabolismo anaeróbio. Está usando glicogênio e tal. Não está mais usando tanto oxigênio. Isso vai depender da como que é a qualidade do tipo, a tipificação de músculo que ele tem. Porque se ele tem mais músculo fibra tipo 1, mais músculo tipo fibra tipo 2, né, por exemplo, tem outros tipos aí também misturados, tem fibras mistas, tem fibras mais anaeróbias do que outras, então é meio complicado, teria que saber isso do cachorro. E aí teria que saber se ele está sentindo dor, porque ele pode parar o exercício por dor muscular, né, porque ele não está conseguindo, ele pode parar o exercício por incapacidade cardiorrespiratória, e não, isso já aconteceu até comigo, porque eu corria muito, né, nessa época que eu fazia exercício com os cachorros aí, eu também corria muito mesmo, e eu comecei a correr porque eu tinha sopro. Eu descobri que eu tinha sopro porque eu tinha cansaços, assim, absurdos. Aí eu fui no médico, o médico falou, olha, você tem que correr para superar isso aqui, porque o músculo cardíaco precisa trabalhar, e o sopro vai sumir. Aí eu comecei a correr para sumir com o meu sopro. Só que, então a minha limitação não era muscular, a minha limitação era cardíaca. Entendeu? E os cachorros também pode acontecer isso. Por isso, a importância do aeróbio, do treinamento de resistência. Que às vezes o cardíaco faz uma limitação. Então essa curva, o que acontece? Para eu saber visual não dá, é impossível. Porque você tem a exaustão, que aí ele vai, acumula lactato e ele para de fazer exercício, porque aí entrou em exaustão. O organismo não consegue mais remetabolizar o lactato e ele vai parar por questão de sobrevivência. Aí vem a fadiga, isso a gente chama de fadiga, né? Dá pra gente ver visualmente? Dependendo do exercício dá, mas não dá pra falar que ali é curva de lactato. É diferente, eu não posso fazer isso. Eu posso falar que o animal entrou em fadiga. Sim, quando ele diminui a velocidade, quando ele tá ofegante, quando ele não consegue mais acompanhar a bicicleta, ou a corrida, ou a esteira, ele começa a ficar para trás. Caiu. O ritmo caiu, ele tá começando a entrar em fadiga. Então aí a hora já devia parar antes disso, tá? Então aí seu olhar clínico no seu cachorro, a visualização. Começou a abrir muito a boca para respirar, a narina vai dilatar. Então, antes de acontecer tudo aquilo, dele entrar realmente em exaustão, ele já mandou sinais para você, já mostrou, né? Às vezes o olho também fica mais arregalado, quando ele está entrando num processo de
exaustão. Então, isso vai depender do indivíduo. Mas não dá para falar categoricamente que isso é condizente com a curva de lactato, tá? Porque nem sempre, tá bom? Então, não dá para falar. Agora, que os animais são... Pode falar, Carol. Que eles são totalmente diferentes, isso aí é fato, né? Comprovado, não dá pra falar. E olha que eu trabalhei com muitos cães na esteira, e cada um se comportou de uma forma completamente diferente. E assim, Carol, por exemplo, acabei perdendo meu raciocínio da outra pergunta, eu vou emendar a outra, depois eu volto. Tá. O pessoal lembrei. Uma coisa que a gente fazia no treino, principalmente aeróbico, e com todos os treinos, a questão da graduação. Por exemplo, que nem eu falei pra ti, vou pegar a Pandora aqui. A Pandora nunca andou. Nunca, né? Tipo, nunca fez, vou dizer, vamos lá treinar. Ela brinca, ela corre, leva no parque. Então, supondo, fez um ano, agora vou começar a treinar. Veja a minha linha de raciocínio, se isso pode evitar uma lesão ou não tem nada a ver. Eu vou caminhar com ela 5 minutos por 3 dias. A partir do 4º dia, eu vou caminhar 7 ou 10, de acordo com a resposta que ela vai me dando, tipo de cansaço ou fadiga. Aí eu caminhei lá 2 semanas, eu vou aumentando assim 2, 3 minutos a cada dia. Chegou lá 30 minutos de caminhada. Estou só caminhando normal. Então agora eu vou caminhar 15 minutos, vou correr 5 e vou caminhar mais 15, né? Tipo, e assim eu fazia, pelo menos com o Iron, a substituição. Agora eu caminho 10, corro 10, caminho 10. Depois eu caminho 5, corro 15, e assim eu vinha trocando até que, por exemplo, agora eu estou correndo 30 minutos. Bom, o cachorro já está legal. Mas agora eu vou fazer que nem, por exemplo, explosão. Aí quando eu ia fazer explosão, que daí era muita velocidade em uma distância mais curta, eu deixava para fazer geralmente quando estava batendo 30 minutos de cardio. Que já ele conseguia manter 30 minutos correndo, tipo num Cooper maratona, entendeu? Ele está aguentando 30 minutos de Cooper, então agora eu passo para explosão. Ou então eu intercalava, tipo, hoje eu treino explosão, amanhã eu faço o aeróbico lá de 15, 20 minutos de Cooper, no outro dia eu faço explosão. Essa graduação devagar, isso vai me ajudar ou também não vai adiantar muita coisa, o cachorro pode se lascar inteiro do começo ao fim? Não, ajuda muito e é essencial que seja feito assim, tá? Se você não tem as ferramentas para medir, a sua medição é o bom senso e o visual, porque a leitura do cão, né? Então, claro, isso é importantíssimo, assim, se todo mundo fizesse isso, estava maravilhoso, eu acho que não ia nem existir para falar para você. Porque é o bom senso, né, Gaúcho? Você começou com caminhada, você olha o cachorro, começou a ficar... também, o horário, né, o solo... né? Sim. Tudo isso tem que ser considerado, né? Horário, temperatura. Eu vejo os bonitos de calçãozinho, sem camisa, tênis, correndo no asfalto com o cachorro do lado. Ao meio-dia, do bonitão. Pelo amor de Deus, se bronzear o cachorro, não. E tu tá de tênis, ele também não. Não, aí o cachorro vai se ferrar todo, né? Falando português, claro, porque amanhã ele não vai andar e as patas todas queimadas, enfim. Então, assim, muito complicado. Tem que unir todo esse conhecimento, né? E lembrar que o cachorro não é você, ele não tá de tênis, ele não tá de boné, ele respira, ele transpira pelos coxins e pela língua, então ele tem pouca área de troca de calor. Você tem que ter noção de troca de calor em cão, como é que você faz para ajudar ele a trocar calor. Então, assim, gente, trabalhar em esteira, por exemplo, sem um ventilador na cara do cachorro é crime, né? Vai lá você correr numa esteira sem nada, de cara pra parede. Com a porta fechada, a janela fechada, não bate nem um ventinho para você fazer uma convecção lá. Tenta, e você transpira pela pele, você perde calor com mais eficiência do que um cachorro. Então agora, imagina... Vai, mano. Desculpa. Não, só ia falar de novo, cuidado. Porque agora tu tocou numa questão muito importante, que eu tento conversar muito com as pessoas. A troca de calor dos cães. O que eu tinha aprendido, que a troca é tipo... Aquela, quando ele fica ofegante, aquela hiperventilação dele. Ele joga o ar ambiente para dentro, refresca lá, acho que são os alvéolos, e devolve o calor corporal. É isso mesmo? Então, tem esse mecanismo, né? Ele pode fazer isso por transpiração respiratória. Os coxins são áreas, as almofadinhas, né, das patas, são áreas de troca de calor. Então, se você está trabalhando com o cachorro num solo quente, ele não vai conseguir trocar calor ali, né? Convecção, que é o vento, né, que bate no corpo do cachorro e leva essa irradiação de calor para longe. Isso acontece com a gente também, né? Quando você dá aquela corridinha na praia, é uma coisa. Vai correr no sertão, que não tem vento, né? Piora tudo. Como os cães não transpiram,
Eles conseguem fazer essa troca corporal também? Então, na convecção, sim, batendo aquele ventinho para ajudar a levar a irradiação de calor, sim, é muito válido. E por condução, né? Quando você, depois do treino, você ajuda o cachorro com água fria, né? Embaixo, assim, onde não tem muito pelo, você consegue molhar para ajudar ele a perder calor. Então, nunca encharcar o cachorro, mas você tem que lavar a boca do cachorro para tirar aquela saliva cheia de proteínas que tá ali. Lembra? Quando ele para de treinar, fica aquela baba espessa, né? Aquilo ali é um mix de eletrólitos, né, de transpiração e saliva. Então aquilo você tem que tirar, porque vira uma gosma, né? E encobre toda a boca do cachorro. Aquilo piora, ele não consegue transpirar, perder calor com tanta eficiência. Então não dar água para beber, mas lavar a boca. Lavar a boca do cão. Não deixar ele ingerir água. Enquanto ele não estiver respirando normalmente, não dar água para beber. Tá? Ele não vai morrer de não beber água. Ele precisa trocar calor primeiro. Então, dica sobrevivência. Dica sobrevivência, anota aí. Acabou o treino, seja ele qual for, caminha o seu cachorro. Não deixa ele parado, não põe na caixa, não põe no carro. Caminha. Vai caminhar, vai, some daqui. Vai caminhar. E você fala pros meninos lá, some daqui com esse cachorro, vai caminhar. Então, caminha, para. Lava, não é dar de beber não, lava a boca e molha embaixo. Então axila, virilha, peito, barriga, molha e caminha. Quando ele tirar, mas ele quer ficar deitado, negativo, caminha. A não ser que ele sofreu uma lesão, né, pelo amor de Deus, aí você leva no veterinário. Mas assim, se não, caminha. Conseguiu respirar mais normalmente, assim, mais próximo do que seria o normal, não o normal de repouso, mas o normal daquele, eu tô vivo, aquele normal, não aquela ofegação. Aí você pode dar água para ele. E pouquinho, só um pouquinho. Porque o índice de torção gástrica, de problemas que você pode ter nessa fase de pós-treino é fatal, né? Se você deixar o cachorro beber água à vontade depois do treino, ele vai ter problemas, assim, a chance dele ter problemas até fatais é muito alta, então não vale a pena, tá? Entendi. E outra coisa, Carol, que eu gostaria que tu explicasse para a galera, e é bem dentro desse assunto, é que existe uma confusão muito grande entre focinheira e mordaça. Porque eu vejo de gente usando mordaça com os cachorros, que me dá uma agonia. Eu tento para fazer um vídeo desde que eu comecei o meu canal, e na correria eu nunca lembro, nunca paro. Então explica para o pessoal as consequências que podem gerar no cão ele estar de mordaça. E se tu está assistindo e não entendeu bem a diferença, eu vou falar aqui, mas no futuro próximo espero fazer um vídeo lá. A focinheira, ela vai evitar que o teu cão morda uma pessoa, mas ele vai ficar com a boca aberta ali dentro. É uma gaiola, uma tela, alguma coisa. E a boca dele, como a gente falou ali antes, está transpirando. A mordaça é aquela loninha preta que deixa o cachorro assim, ele fica só com a língua para fora ali, ó, que é para uma intervenção médica. O cara vai dar uma vacina, vai tirar um ponto, põe a mordaça, faz o procedimento e libera o cachorro. Então, Carol, a mordaça a gente já falou que é para segurar a boca e a focinheira é para evitar a mordida. Quais são as consequências que uma pessoa que vai caminhar, correr, passear com o cachorro de mordaça pode acontecer com o cachorro? Ele pode morrer, simples assim, tá? Eu já vi muito aqui, muito. Então, assim, ele não vai conseguir. Imagina você, eu acabei de explicar, né? Que o cachorro precisa trocar calor, principalmente pela respiração, pela boca, né? Ele precisa Tanto é que ele tá cansado, o que é a primeira coisa que você vê? Nossa, tá cansado, tá com meio metro de língua para fora. Porque ele faz isso para poder trocar calor. Então, se ele não tem capacidade ou possibilidade, né, de abrir a boca e colocar a lingona deles 2 metros para fora para fazer essa troca, ele simplesmente vai entrar em colapso. Isso pode acontecer. Eu já vi acontecer isso muito feio, já vi. Assim, na rua, já vi. E, assim, é triste demais, porque aí até a pessoa se tocar que o cachorro está, desmaiou. Não, ele está entrando em colapso, ele vai morrer, né? Então, assim, o corpo é igual um carro, quando aquece, aqueles carros antigos, né? Você vai, às vezes aquece, pifa, né? Fundiu o motor. É igualzinho, só que é uma vida que está se esvaindo, né? Ele pode morrer. Eu falo pra galera, eu digo, cara, faz o seguinte, ó, põe 2 moletom, mais um blusão de lã e vai correr ao meio-dia no sol. É não, igualzinho. Simples. Vá correr você sem poder respirar pela boca. Porque a gente também faz isso, a gente acopla a respiração na nossa passada. Né? Não faz... Né? Tenta não fazer isso, corre sem fazer isso aí. Só respira pelo nariz, tampa sua boca e vai. Você não aguenta meio metro, eles não aguentam 1 metro. Não aguenta.
Imagina o cachorro. Então, assim, leva para você que fica tudo mais fácil. Agora, você falou certíssimo, mordaça é para procedimento médico, não deveria ser vendido em pet shop, deveria ser equipamento médico, para usar dentro de uma clínica, para fazer isso que você falou, procedimento que exige contenção. É para contenção, né? E ainda faço uma ressalva sobre, uma observação sobre as focinheiras, porque também treinar com focinheira de combate também não pode, né? Treinar físico. Ah, tá. Eu fiquei pensando, ai meu Deus, agora acabou tudo. O pessoal adora fazer ataque com a focinheira. Não, aí ok, eu trabalho com isso. Ataque de focinheira, top. Focinheira de combate. Não vai fazer focinheira de grade, vai matar o figurante de tanto soco de grade, vai ficar tudo roxo. Mas assim, vai treinar físico, vai fazer treinamento físico, vai correr, vai fazer esteira, bicicleta, praia, sei lá, vai nadar com o cachorro. Precisa da focinheira porque ele é um animal bravio? Grade. Quanto mais ar e tiver ali passando, quanto maior a boca ele puder abrir, então aquelas focinheiras largas, né, assim, que ele possa abrir de fato a boca e expor a língua, melhor, tá? Aí não sou nada contra, mas cada equipamento tem que ser usado dentro do que é correto. Certo. Agora, Carol, uma demanda que agora eu vou começar a entrar mais na parte fisiológica, do biotipo da cachorrada. Porque a galera do funcional, da guarda, e agora estou puxando mais a farinha pessoal do Pitbull, geralmente busca 2 biotipos de cão. Ou um cão monstrão, como a gente fala, aquele cara marombeiro da academia, aquele cachorro grande, com uma certa definição muscular, ou então aquele cara fisiculturista. Zero gordura, musculatura evidente, cachorro trincado, rasgando. Os trabalhos, por exemplo, se eu quero ter o meu cão hipertrofiado, e eu quero ter meu cão definido, o que eu poderia... Teria alguns exercíciozinhos assim que... Claro, o pessoal tem que ter a consciência da gradatividade e tudo mais. A gente já está com uma live inteira falando sobre isso. Se não entendeu até agora, pelo amor de Deus, né, cara? Né? Eu tenho algumas dicas, por exemplo, assim, vou buscar hipertrofia, o que fazer, e vou buscar definição, o que fazer. Sim, nos 2 exemplos que você deu, precisa trabalhar essa hipertrofia primeiro, né? Porque os 2 têm hipertrofia ali. Então, os exercícios, primeiro, lembra, sempre o cachorro precisa ter uma base de resistência. O problema dos treinos de resistência é a perda de massa muscular. Quando você começa a fazer demais exercícios de baixa intensidade, longa duração, aqueles longões, né? Longão, vamos trotar 10 quilômetros. Isso vai fazer o cachorro, às vezes, perder massa muscular. Então, igual a gente, né? Pode ver o biotipo de um maratonista, ele não é hipertrofiado, ele é seco. Ele tem músculo, mas ele é aquele biotipo, você pode até ver que ele tem músculo, definição muscular, mas ele é seco, um cara seco, não é um cara hipertrofiado. Já o marombeiro da academia, que tem um pouco mais ele tem hipertrofia, mas ele não pode treinar muito esses exercícios de resistência, porque ele vai perder massa. Então ele precisa caprichar nos anaeróbios, para ter volume de músculo. Então, os 2 precisam ter um determinado grau de hipertrofia, sim. Mas aquele cão mais seco, ele vai fazer mais exercícios de resistência e um pouquinho de musculação, para definir o que a genética já imprimiu. Porque tem muita gente que me procura, Carol, eu tenho um cachorro meu, eu faço, aconteça, ele não aparece músculo nesse cachorro. Tem uma questão genética importante que define, né, até onde aquele organismo vai aparecer músculo ou não. Porque o que é natural é o que tem que ser visto. Não adianta você querer bombar o cachorro, dar coisa para ele tomar, injetar, porque isso aí também eu não faço. Então nem me pergunta. Então eu não faço isso, né? Minha função aqui é dar bem-estar, saúde e performance dentro do que o cachorro consegue fazer, no natural. Então existem esses cães que já nasceram com esse biotipo, com essa, como é que eu vou dizer? Com essa predisposição, sim. Agora eu quero um cachorro mais maçudo, com mais massa, mais músculo. Então ele vai fazer o anaeróbio, vai fazer mais anaeróbio do que o exercício de resistência, senão ele vai acabar ficando magro e seco, entendeu? Então ele... Mais ou menos pode falar. Não, então assim, vamos supor, o cachorro que eu quero que seja mais maçudo, com mais músculo, ele vai fazer variantes de exercícios de força, né? Então ele vai fazer, por exemplo, natação com tração, a esteira inclinada, ele vai fazer em baixa velocidade, tá? Porque não é em alta velocidade, é em baixa velocidade. Aí que a esteira mecânica deixa a desejar se o cachorro não tiver comando.
de obediência para fazer baixa velocidade. E, geralmente, pitbull, eles querem correr. Né? Eles querem correr. Então aí tem outros mecanismos que você faz, né? Você coloca mais empuxo naquela esteira, você coloca mais tração naquela esteira, ou você faz natação com tração, paraquedas, exercício na areia, né? Eu tô falando isso para um cão que já tá em preparo, não é um cão jovem que você vai fazer amanhã, vai começar amanhã, vai fazer tudo isso, vai quebrar o cachorro. Um exercício, Carol, que eu fazia, até te aproveitar que a gente está falando de hipertrofia, que na minha cabeça era fantástico. Na época eu morava no litoral e a praia era aquelas praias retilíneas, sabe? Não é aquelas praias de tombo, então tu anda 20, 30 metros e a água ainda está no peito. Então o que eu fazia? Eu levava o cachorro até a água 2, 3 dedos acima da altura do peito do cachorro, ele ficasse semi-submerso, vamos dizer assim, e ali eu fazia ele dar umas explosão, tipo assim, imaginava mais ou menos uns 50 metros, e fazia dar uma explosãozão. Ele tinha que fazer toda aquela superação por cima da água e ainda aquela movimentação de resistência da água. Sim, então, na minha cabeça era muita carga e muita intensidade por um período curto. Aquilo dava ali, sei lá, tipo 5 segundos, 10 segundos. Aí fazia 3 séries e pronto, aposentei. Agora só quarta-feira. Isso de fato era um exercício de hipertrofia ou não? Até certo ponto é assim. É que tem um momento que o cachorro supera esse nível. Aquilo ali condicionou, né? Aí vira, né? Mas enquanto ele ainda não tá fazendo aquilo, e aquilo é novidade pro corpo dele, vai funcionar assim. Uma coisa que eu gosto muito, que a água é muito bom porque tira todo o impacto nas articulações, ou quase todo, né? Só que aí você teve várias, você colocou tração, você colocou carga, né? Porque ele tem areia lá no fundo, né? E muito embora... Era bem durinha. Não sei se conhece a área lá. Não, então, é isso que eu ia falar. Embora tenha areia, ela tá compactada porque tem água, né? Então, eu tô falando porque o pessoal já me perguntou, mas tem areia. Não, mas tá compactada. É muito diferente de você fazer na areia fofa, que é mais carga do que, né? Eu não faria com cães novatos. Quanto mais fofa a areia, mais difícil é o exercício, né? Então, cuidado com ligamento, tendão, pelo amor de Deus, né? Porque a areia fofa, ela promove toda essa dificuldade que se o cachorro não estiver preparado, ele pode quebrar ali. Eu atendo vários cães com rupturas de ligamento cruzado treinando em areia. Brincando, brincadeira. Tipo, joguei a bolinha e... Entendeu? Ruptura. Então, assim, cuidado. Agora, a água é muito bom, porque você pode trabalhar tanto desse jeito que você falou, você pode ir mais para o fundo, fazer uma natação com ele, com paraquedas de natação. Entendeu? Daí ele vai ter uma resistência lá atrás, puxando ele ao contrário, né? Cuidado aí, gente, com mar, né? Rio, porque... Tem que avisar mesmo. Porque, né? Tem maré, tem correnteza, então, pelo amor de Deus, cuidado para não fazer bobeira. Mas tem essas ferramentas, né? Para você promovendo exercícios de força sem sobrecarregar a articulação. Então é muito importante. E aí, você tá vendo? São exercícios que você vai colocar no treino de um cachorro que vai fazer tração. De um carro, sei lá, de um caminhão, sei lá, que ele vai puxar. Mas ele tá trabalhando outras estruturas que vão compensar todo aquele peso. Então ele vai ter mais músculos trabalhando do que só aquele grupamento que ele trabalha na tração, entendeu? Entendi. E, Carol, só para fazer um parênteses aqui. Vocês já foram na academia e falaram assim, nossa, eu não sabia que eu tinha esse músculo? Não é meu caso, porque eu fujo de academia. Tem épocas, né? Tem vezes que você vai na academia e vai fazer um exercício lá, aí o personal passa um exercício X lá pra você. Aí você faz, bico, né? Faz lá 5 sessões. No outro dia você fala, nossa, eu nem sabia que eu tinha esse músculo. Eu tava sentindo uma dor num lugar que eu nem imaginava que eu tinha um músculo ali. Porque às vezes é um exercício específico para um músculo que é profundo, que não é um músculo que a gente fica trabalhando naqueles exercíciozinhos básicos. Então, essas variâncias nos treinos, e tem um monte, uma infinidade de variabilidades de treino, vão trazer essa estabilidade no organismo do cão, de forma a fazer o exercício dele ficar fácil. Quando ele for chegar lá na prova, o exercício, aquilo lá vai ser bico, porque o treino dele foi muito mais intenso em volume e qualidade. Não é necessariamente cada sessão mais difícil do que aquele final. Mas o montante, a resultante de todos esses treinos vão tornar a competição bico, entendeu? Muito fácil. Entendi. Esse é o objetivo, entendeu?
Carol, eu sempre digo assim, se a gente entende o conceito e o fundamento, a nossa cabeça trabalha mais simples. Seria possível tu conseguir dar um apanhadinho, meio que resumido, como a gente falou de hipertrofia, como é que funciona fisiologicamente, o que seria hipertrofia muscular? Né? Se tu conseguir dar uma explanação rápida, só para a galera entender o que está acontecendo ali, o que está gerando para chegar nesse resultado. Tá. Assim, de uma forma muito simples e resumida, e uma forma popular de falar o que é uma hipertrofia, ela é microlesões que você forma, que você causa no músculo com exercício, e aí esse músculo tem que se regenerar. Então, novas células vão se formando ali para regenerar aquele músculo. Então, essas microlesões são substituídas por outras células, e aí você vai tendo uma hipertrofia. Tá? Então, conforme você vai fazendo a musculação, né, os exercícios de musculação, você vai tendo essas microlesões. Por isso que eu falo, é impossível sair de um exercício de musculação sem dor. Aquela dorzinha vai existir, senão você não fez nada. Né? Então, isso é meio uma máxima de quem vai na academia, né? Então, se você saiu sem sentir nada, porque você não fez nada. Você não botou a camiseta no pain, no gain, tu não treinou, né? No pain, no gain. Exatamente. Não treinou, cara. Então volta lá e faz tudo de novo. Tu fez errado, entendeu? Não, calma, eu tô falando de você, humano, tá? Vai com calma com o seu cachorro. Porque você não sabe o nível de dor que ele tá sentindo. É difícil ver dor no visual em cão, né? Então, por isso que vai com calma. Tenha um tempo aí de 1 ano para preparar. Vai com calma, sem pressa. Porque aí devagarinho você tem tempo, né? Aí as pessoas são muito aceleradas, querem as coisas para ontem. Quer preparar o cão, fazer uma hipertrofia monstra no cachorro daqui 2 meses. Não vai rolar. Não vai. Você vai acabar com ele. Então, essas microlesõezinhas que você vai criando, os exercícios de hipertrofia, eu posso fazer todo dia? Claro que não, né? Leva pra você. Você faria? Você faz? Só o Arnold Schwarzenegger fazia isso na época que ele, né? Os caras são maromba profissional, né? Mas, não, você não pode. Sempre alterne, né? Ou, quando você estiver treinando todo dia com o seu cachorro, dê um dia de folga pra ele na semana. Dá um dia de relax, para ele ser cachorro. Separe o treino físico do treino técnico. Separe. Né? Lembra da hora que eu falei? O treino técnico tem que ser 20% do treino total. Então você vai ter que fazer muito treino físico e pouquinho treino técnico. Porque o técnico, como o nome já diz, é técnico. É aprender a fazer o movimento, é aprender a sair, por exemplo, o cão de tração, né? Ele tem que aprender a usar o equipamento, se habituar com alguma coisa sendo puxada por ele, fazer o movimento correto do corpo. Então, tudo isso é técnica. Agora, acabou o treino técnico? Vamos pro físico. Leva para natação, leva para esteira, para bicicleta, vai fazer uma subidinha com ele no morro em baixa velocidade para fortalecer membro posterior e joelho, subida, né? Devagarinho. Então, assim, um monte de exercícios que vocês podem fazer para compreender esse 100%, né? Para encher esse 100%. 100% é 80% físico e 20%, né, de técnico. Isso para tudo. Então imagina quanto treino físico você tem que fazer, né? Então eu vou fazer treino físico todo dia? Pode ser, mas começa pouquinho, 5 minutos de caminhadinha, igual você falou. No seu exemplo foi perfeito. Entendi. E outra coisinha, Carol. Por exemplo, assim, ó, a gente vê, como eu digo, a facilidade para a galera é sempre mais fácil. Hoje em dia não, né? Tem bastante coisa de cachorro. Mas, por exemplo, quero trincar o meu cachorro. Quero deixar ele bem musculoso, com uma índice de gordura bem baixo. A gente sabe que, por exemplo, os fisiculturistas, eles têm que alterar toda a alimentação deles para eles chegarem nesse resultado. E é bem como tu falou, ninguém vira fisiculturista em 2 meses. É como tu disse, às vezes são 2, 3 anos de preparação para o cara ir para um campeonato, muitas vezes. Aí eu te pergunto, nos cães, é o mesmo esquema? Eu tenho que daí entrar, eu preciso mudar a alimentação do meu cão para uma ração com mais proteína, eu tenho que abandonar a ração e partir para a alimentação natural, eu tenho que tirar a gordura, o carboidrato do meu cachorro, para mim dar essa definida muscular nele. Então, cães precisam de gordura, né? Eles fazem metabolismo com gordura. Eles não fazem com carboidrato igual a gente faz. A gente malha e usa carboidrato para criar energia. Os cachorros utilizam carboidrato? Sim, mas de uma forma diferente, e depende do carboidrato, não é todo o carboidrato que eles conseguem absorver. Não é todo o carboidrato que você dá para o cachorro que ele vai transformar em energia. Agora, gordura,
né? E claro, o oxigênio que ele tem, ele vai transformar, sim, em energia. Então, tirar a gordura do cachorro não é uma boa ideia, né? Porque ele usa a gordura para isso, né? Para fazer esse metabolismo acontecer. Agora, eu recomendo, super recomendo que as pessoas façam análises individuais, mais uma vez, com o nutricionista, porque se você está nesse nível de fazer um cachorro profissional, você precisa de um apoio profissional, não dá para fazer sozinho, né? Eu mesma trabalho com nutricionista, né? Eu não vou falar para o meu cliente esportista, atleta, o cão do meu cliente, o que ele vai comer sem falar com a nutricionista. Porque a nutricionista que tem ou o nutricionista, né, que tem essa ideia ampla do que é o cão de trabalho, o que ele está fazendo, a demanda energética, metabólica desse cão, ele vai poder falar para você, para a pessoa que está assistindo, exatamente a dieta ideal do cachorro, que nem sempre é ração, às vezes tem que suplementar, às vezes precisa adicionar uma comida, né, um alimento bioapropriado, né, que a gente, ou natural, depende. Então, assim, é importante ter essa noção. Se você está num nível profissional, então busque um profissional nutricionista para te indicar, né? Dentro do que é o seu cachorro, o que ele faz, que cachorro que é esse, como que ele se desenvolveu. Então, muitas questões, né, particulares, assim, individuais que devem ser consideradas. Bacana. Pois então, Carol, que eu consiga lembrar, eu acho que a gente conseguiu abordar tudo, acho que não ficou nada para trás, a gente conseguiu passar para a galera aquecimento, alongamento, treinamento, hipertrofia, definição, lesão, a gradatividade que a gente reforçou bastante. Então eu vou te fazer a segunda pergunta sagrada de todas as lives, como eu sempre digo. Tem algum tema, algum assunto, alguma coisa que a gente deveria ter abordado e por alguma razão esqueceu e tu acha importante falar? Ou alguma coisa que a gente falou, acabou passando meio rápido e gostaria de reforçar? Tem alguma coisa nesse sentido? Olha, eu gostaria de reforçar apenas. Nós falamos muita coisa, né? Foram muitos temas, mas eu acho que deu para aproveitar alguma coisa aí. Mas, gente, a paciência. Esse é o segredo, né? As pessoas têm essa questão consigo mesmas, elas querem as coisas para ontem. E às vezes a gente acaba priorizando o nosso desejo e passando por cima do que é o organismo canino que está aí do seu lado. E você tem que pensar nele lá na frente, né? Então, criar esses protocolos, ter esses cuidados, ter esse conhecimento é importante para você ter o cão por mais tempo com você saudável, né? Esse é o grande segredo da coisa, né? Então, depois que ele passar da fase de atleta, que ele for já um cãozinho aposentado, que ele seja um aposentado saudável, né? Bem, que ele esteja bem do seu lado, sem lesão, sem estar com problemas irreversíveis, né? Sem estar se arrastando, até com risco de ter que sofrer uma eutanásia por dor, né? Porque isso acontece muito. Então, assim, a gente tem que pensar nele a vida toda, né? Então, é só isso que eu peço para as pessoas, paciência e parcimônia. Certo, Carol, ó, uma pergunta que quase que eu esqueci. Na nossa época, existia a lenda da suplementação de condroitina. Hoje em dia, eu já estou vendo que tem gente dizendo que nem precisa dar. Aí eu te pergunto, do ponto de vista fisiológico, dar condroitina para cães atletas é uma prevenção, é um desperdício, ou a condroitina é só um tratamento? Eu vejo a suplementação mediante uma necessidade. Então, sem aparecer a necessidade daquilo comprovada, eu não vejo necessidade, então eu não faço, né? Porque eu sou daquela coisa de menos é mais, eu sou bem conservadora nesse sentido. Porque a condroitina, assim como glucosamina, outros produtos que você pode dar para o cão, assim, sem noção do que está acontecendo com ele vai ter que metabolizar isso, ele vai ter que excretar isso, ele vai ter que distribuir isso. Então, assim, tudo que ele come, tudo que ele ingere, tudo que você aplica no cachorro, ele vai ter que lidar com aquilo, rins e fígado, né? Vão ter que lidar com aquela substância. E, às vezes, você não tem o resultado que você espera, porque você não está vendo, está acompanhando com radiografia, ultrassom, está acontecendo alguma coisa, né, para você suplementar o cachorro com um determinado produto. Então, assim, eu sou da opinião técnica de que menos é mais, né? Então, o crescimento natural, aquela coisa sem pressa que nós já falamos, manter o cão sempre saudável em todos os aspectos, físico, mental, comportamental e atlético, e manter essa linha, né? Porque enquanto um veterinário não provar para você, olha, ele precisa disso por causa disso, eu não faria. E outra pergunta, Carol, que a gente falou aqui, ó.
Eu até ia te perguntar isso sobre a questão, nós quando a gente corre, a gente transpira muito, e aí né, o suor perde eletrólito, precisa repor os eletrólitos. Os cães não suam, mas aí tu acabou falando da saliva. É interessante, por exemplo, fui lá, dei uma corridão, dei um treinão pesado, dá lá um golinho de Gatorade pro meu cachorro, ou então comprar um eletrólito de veterinária pro meu cachorro, ou o cão não tem essa necessidade? Então, existem eletrólitos para cães, né? Eletrolíticos que você põe na água. Mas assim, honestamente, eu trabalho há quase 20 anos com cachorro e eu nunca fiz eletrolítico. Só que já indiquei para cães que fazem maratona, para cães que fazem, por exemplo, corridas de longa distância, né? Então, assim, são situações que há, de fato, uma perda, inclusive no treino e nas provas, uma perda de eletrólitos importante. Agora, num treino normal, curto, como esse que você está narrando para mim, que amanhã ele vai se recuperar, ele vai beber água, ele vai ter acesso, né? Por exemplo, tem pessoas que fazem caminhadas longas com os cachorros, né? Pessoas que atravessam cidades aí, fazem, como é que chama isso? Trekking, como né? faz? Não é trekking, pessoas que gostam de andar de uma cidade para outra e levam os cachorros. Mendigo. Isso. Estragou a live, Gaúcho. Tá bom, esquece. Exercícios de longa duração, tipo enduro, né? Cavalos de enduro tomam eletrólitos. Cães que fazem exercícios parecidos com enduro também podem tomar, mas não no caso de exercícios assim, que são direcionados, tá em casa, não tem necessidade de repor. Porque se ele tiver que repor eletrólito fazendo, você vai ter levado ele no veterinário, o veterinário vai falar, nossa, vou ter que repor porque ele está em colapso. Entendeu? Entrou em exaustão e não se recuperou. E aí você já perdeu a mão, né? Já exagerou. Então, a reposição de eletrólito, assim, no treino, nesses treinos que a gente faz, não tem necessidade. Ele se recupera muito bem sozinho, tá? Porque o que é reposição de eletrólito? Está repondo elementos que ele perdeu de uma forma complicada, que ele não está conseguindo repor sozinho. Né? Então, se chegar nesse ponto, você perdeu a mão. Porque o veterinário vai te falar quando ele estiver internado, olha, tive que fazer a reposição de eletrólito. Pelo soro, entendeu? Então, assim, em casa, acho muito, assim, treinando normalmente, igual a gente está narrando aqui os treinos, não vejo necessidade, não. Beleza. Pois então, pessoal, em relação às perguntas, como eu tinha comentado com a Carol antes, ali a gente conversou, era tudo hipertrofia e tudo definição muscular. Não tinha nada assim, que fugisse desses dois núcleos concentrados de pergunta. Aí o que eu queria falar com vocês é o seguinte, para quem está assistindo agora, ou pelo YouTube, a Carol ela tem cursos, tu presta cursos para a galera. Se tu puder, Carol, fala pro pessoal aí que tipo de curso que tu dá, quais são os temas, se a inscrição está sempre aberta, tem que acompanhar, porque são turmas esporádicas, como é que é essa parte tua aí? Então, geralmente eu faço palestras, workshops, essas coisas aí sob demanda, né? A pessoa pode me chamar para fazer isso para um centro de treinamento e tal. Às vezes a pessoa tem um centro de treinamento lá, tem muita gente treinando e é um determinado tipo de treino, então a pessoa me chama, eu posso ir lá fazer o treinamento da equipe, né? Em relação a todos os aspectos de treino físico. E tem um curso que está sempre aberto, que é o Super FC, né? Super Exercício Físico Canino, que é um curso completo online. E ele está disponível no Hotmart. Então, a pessoa vai ter aulas desde essa parte de saúde, morfologia, anatomia, tem genética com Dimas Miners, que deu uma palhinha sensacional para nós lá, uma aula de genética, tem nutrição, tem a parte de fisiologia, de metabolismo, de condicionamento físico, tipos de treinamento, exemplos de treinamento, alongamento, desaquecimento, aquecimento, propriocepção, tem todas essas aulas lá. E aí a pessoa, sendo minha aluna, ela fica em contato comigo direto, tirando dúvida, sem frescura, pode falar comigo o dia inteiro. Eu falo com um monte de gente o dia inteiro, então não tem problema. Não tem turma. Eu fiz algumas turmas, mas depois da última eu deixei o curso aberto. Então, quem quiser pode ir. Agora tem um outro curso que está rolando a campanha, que é para o pessoal do Canicross. Então, esse curso que eu estou fazendo agora, que está lá no meu Instagram, até no link do Instagram, é um curso do Canicross. Então, quem faz Canicross está super convidado, vai ser um curso mega especial. Vai ter essas aulas todas, mas todas voltadas para o esporte. Eu pretendo fazer isso para vários esportes.
Então eu pretendo abrir para outros esportes depois. E a gente vai ter 2 aulas práticas, né, ao vivo lá no Centro de Treinamento do Lara, que vai ser lá em Sorocaba. Não sei quem conhece o Elisval Lara aqui, todo mundo conhece, né, o Elisval Lara, lá em Sorocaba. E outro dia, que vai ser, esse dia do Lara vai ser só adestramento, saúde, bem-estar e condicionamento físico. E o outro dia, que vai ser integralmente com o William, que ele é top no Canicross, né, o William Oliveira, ele vai ensinar pra gente tudo sobre técnica de corrida, os fundamentos do Canicross, então vai ficar um dia inteiro lá fazendo Canicross de verdade com os cachorros, tal, e a gente vai mostrar toda essa dinâmica. Então esse curso que tá lá agora é esse. Mas o Super FC tá sempre aberto, quem quiser pode falar comigo lá no direct mesmo, né? Me chama lá e aí eu mostro, mando o link direitinho pra vocês, tá? E é super legal, né, gente? Porque e dá certificado no final, então assim, tem 300 aulas lá pra vocês assistirem, é vitalício, não, os 2 são vitalícios, eu deixo vitalício. Então tem PDFs, artigos, tem um monte de coisa lá que vocês vão pegando. E é tudo pro bem dos cães, né? Pra eles poderem ter esse respaldo, né? Técnico, pra vocês poderem direcionar o treino de vocês aí. Não, e eu aconselho e digo pra galera, façam, porque agora eu tô falando com o meu público aqui, o pessoal dos cães de guarda, porque eu faço minhas peripécias, como eu digo com a Pandora, põe pra pular isso, põe pra saltar aquilo, e eu já vi que tem um pessoal do cão de guarda que diz, não, isso é bobagem, não, e eu sempre digo, gente, principalmente a parte cardiorrespiratória, o dia que um cara entrar no teu pátio, o que vai fazer o teu cachorro finalizar esse cara até o final é a capacidade cardiorrespiratória dele de manter aquele combate. E com um pico de adrenalina e todos os outros hormônios que vão disparar dentro, neurotransmissores vão disparar naquele momento, a fadiga dele vai ser tipo umas 200 vezes maior. E eu sempre falo assim, para quem não tem a menor noção, quem nunca brigou, quem nunca fez nada, vá um dia nessas academias de luta e peça para fazer uma aula experimental e peça para o professor assim, professor, eu estou fazendo um experimento e eu preciso fazer uma luvinha aqui, uma briga simulada. E tenta brigar para tu ver. Tu não vai conseguir ficar 1 minuto. Tu corre meia hora na praça, mas na hora de tu brigar, não dá 1 minuto, que tu não aguenta. Tu não aguenta, então parece que eu tô assim... Eu sou uma lutadora frustrada, né? Porque eu não segui, né, lutando. Mas eu fiz algumas lutas quando eu era criança e depois fui pro Muay Thai, que eu sempre gostei de Muay Thai. E foi a época que eu mais levei a sério, assim. Fiz muitos anos de Kung Fu, depois fui pro Muay Thai. Realmente é verdade. Você acha que você consegue, né? Vou acabar com aquele cara. Não dá 1 minuto, você já morreu. Se o seu cardiorrespiratório e também musculação, a parte toda física, não tiver trabalhada, na hora do vamos ver, você falha, porque é exatamente isso que você falou, é adrenalina, é cortisol, é estresse. Então, tudo isso vai gerar... É mente também, a mente. Então, quanto menos coisas o cão tiver que lidar, né, para enfrentar o agressor ou o invasor, enfim, melhor. Então, se ele já tem um preparo físico em dia, e a mente dele vai mudar quando ele for um cão treinado, vai ficar mais equilibrado, mais seguro, é um cachorro que vai saber do potencial lesivo dele. Então, quando o cara pular, meu amigo, um cachorro preparado, ele não vai ter nada na frente. Ele vai fazer realmente o que ele veio para fazer. É isso mesmo. E é bem isso. Então, entrem em contato com a Carol, pesquisem, vão atrás do curso, busquem essa base, porque eu digo conhecimento, a ideia das lives é sempre essa. É fazer essas perguntas, é levar esse conhecimento para vocês, porque a live aqui, ela deu uma pincelada, só para vocês terem uma noção, tipo, poxa, que legal esse tema, como é importante. Então procura a Carol, faz os cursos lá com ela, porque o conhecimento é para sempre, cara. Uma vez que tu aprendeu, eu tô há 15, 20 anos defasado, ainda é lá dos anos 90 e muita coisa a Carol disse que eu não mandei muito mal, entendeu? Então o conhecimento é para sempre, é para sempre. Façam lá, procurem ela, e com certeza isso vai trazer muita efetividade para os cães de vocês, principalmente numa situação real, galera. Mais alguma consideração, Carol? Quero te agradecer muito, Gaúcho, adorei a live com você, foi ótimo, adorei te conhecer também. E assim, acho que estou aí para isso, então não hesitem, podem me perguntar, não tem problema, pode me chamar lá, pergunta. E é uma grande honra sempre participar de lives assim que trazem conhecimento e querem melhorar a sinotecnia no Brasil.
Obrigadão, eu também só tenho a agradecer, também foi um prazer te conhecer e espero conseguir fazer umas próximas lives, porque como eu digo, fisiologia é um tema, nossa, gigantesco, a gente pode explorar muito mais ainda. Então, mais uma vez, obrigadão, muito obrigado de coração aí por tu ter aceitado o convite, Carol. Obrigado a todos vocês que ficaram conosco até o final, aquele pessoal que está cedendo por conhecimento, como eu digo. Se tu tá pelo YouTube, não esquece de dar uma olhadinha aqui embaixo no perfil da Carol, segue ela lá, dá uma força. Um grande abraço e um muito obrigado também a todos os nossos patrocinadores. Um abração aí pro Bruno, do Canil Presa Santa Morte, pro Ayrton, lá do Canil Forte Sul, e pro Alberto, do Canil Espíndola Zégio. Vocês fomentam, são vocês que fomentam e apoiam essa iniciativa, esse projeto. Um grande abraço a todos vocês. Ah, e importante, tá, pessoal? Se tu chegou até aqui, nesse final de live, o mínimo que eu espero é que tu dê um joinha ali embaixo, e se tu achou o conteúdo legal, dá uma olhada nos outros e se inscreve. Beleza? Carol, brigadão, boa noite. Abração pra todo mundo aí. Valeu, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Desligando.